Olá, pessoal do Mar Hubcast, aqui é a Marcela Lana, sua host, e estamos aqui num novo episódio. Vocês sabem que a gente é uma comunidade criativa focada em arte, criatividade e empreendedorismo, e aqui a gente chama convidados especiais para conversarem sobre o seu processo criativo e seus desafios no fazer da arte. Hoje, em especial, o nosso convidado é o Rafael Noli, e a gente vai conversar sobre o seu processo criativo de escrever a Implacável e como é que foi todo esse processo maravilhoso de desenvolvimento desses personagens. Rafael, bem-vindo. Muito obrigado, Marcela. Uma alegria estar aqui falando com você. Acompanho o seu trabalho, adoro o que vocês fazem aqui nas páginas, em todas as páginas que vocês coordenam. Então, feliz em estar participando. Valeu demais. É um prazer ter você aqui com a gente. O pessoal aqui que já está um tempinho no canal já sabe que eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade de ler livro de ficção, né? Aqui o nosso core são livros técnicos, teóricos, biografias, desenvolvimento pessoal ligados à arte e à criatividade. Mas quando a Implacável começou a aparecer para mim nas redes sociais, eu comecei a ver a capa maravilhosa que tem, eu fiquei intrigada. Eu falei, gente, o que é isso que está aparecendo? Que interessante. Comecei a ver, né, podcasts com o Rafael, as entrevistas dele, o conteúdo dele, achei bem interessante e não podia deixar de ter você aqui com a gente no nosso canal. Então, muito obrigada. Vamos começar, Rafael, com uma pergunta difícil, né? Dá para viver de escrita no Brasil? E o que seria preciso para isso? É uma ótima pergunta. Existe no Brasil, isso é fácil de ver em qualquer rede social, Marcela, que é a grande questão de muitas pessoas continuamente publicando sobre a impossibilidade de viver de escrita no Brasil. É um Uhum. assunto que gera discussão em todas as redes sociais e há muitos anos. Eu publiquei o meu primeiro livro em 2005 e lá já havia essa discussão. Desde 2005 esse assunto repetidamente volta. Eu sei que é muito difícil viver de escrita no Brasil. Porém, é muito difícil viver de diversas outras coisas no Brasil. O que Verdade. eu percebo seria o seguinte, e isso é uma coisa que deve ser levada em conta. Há uma visão romântica de que a pessoa irá escrever um livro, esse livro vai se tornar um best-seller, e aí você vai viver das vendas daquele livro. Alguns autores chegam a falar isso, é muito comum você ver as pessoas tratar o assunto como se viver da escrita fosse isso. O escritor tem como meta escrever um best-seller e viver dele. Só que essa é uma visão que está muito distante do mundo que nós vivemos, do mundo que se criou com as redes sociais e até mesmo o mundo anterior. Muitos falam, eu não gosto de gravar vídeo, eu não gosto de participar de podcast, eu quero viver de um livro meu que venda muito. Então, dessa forma, eu tenho certeza que não, não é. Mesmo pensando assim, Carla Madeira, Itamar Uhum. Vieira Júnior, Jefferson Tenório, Ayrton Souza, Eles são Conceição Evaristo, bombados, né, hoje em dia, né? que são aqueles que venderam milhões de Aham. cópias. Você vai ver, por exemplo, a Conceição Evaristo participando de eventos semanalmente. Eu sei que essas pessoas que eu citei, eles publicaram livros, Carla Madeira, e está no topo da lista dos mais vendidos, Itamar Vieira Júnior, eles estão vendendo, e eu acredito, o suficiente para viverem desse sonho. Mas a quantidade de eventos, de participação que essas pessoas estão se envolvendo, dedicando boa parte do tempo deles a isso, mostra que o que se vive mesmo no Brasil são de eventos e de todas as outras atividades ligadas ao livro. Não é fácil escrever um best-seller e ficar em casa, deixar que ele trabalhe por você. Então, Sim. para viver de escrita no Brasil, a pessoa tem que estar disposta a não só escrever. Existe uma série de outras coisas que devem ser feitas. O canal mesmo aqui tem uma série de atividades, todas ligadas à criatividade e escrita, que fazem com que a coisa aconteça. Um escritor, para viver hoje, ele tem que estar disposto. Ir em festivais, visitar feiras, ele tem que estar disposto a escrever projetos. Por exemplo, uma Verdade. parte uma partezinha significativa da minha renda hoje, eu sou professor formado em letras e geografia. Então eu dou Aham. aula nessas duas frentes. Mas uma parte da minha renda vem do livro. E a maior parte, se eu fosse pegar o que compõe a minha renda hoje ligada ao livro, a maior parte não é venda de livros.
direta. São eventos ligados ao livro e atividades ligadas ao livro. Eu Sei. sei que isso muitas vezes frustra algumas pessoas. Por exemplo, eu presto serviço para uma editora que tem sede aqui em Araxá chamada Gestalt. Eu faço Uhum. leitura crítica, eu faço revisão ortográfica, escrevo orelhas, escrevo prefácios. Tudo isso são atividades que eu faço remuneradas e fazem parte dentro dessa ideia de viver do livro. Eu não Sim. conseguiria hoje deixar a escola, mesmo prestando serviço para uma editora e fazendo serviços freelances, não conseguiria viver. Então, além de escrever, prestar serviços editoriais, eu ainda faço uma série de outras atividades ligadas ao livro para tentar chegar próximo dessa ideia de viver da escrita. Você falou uma coisa interessante, né, a visão romantizada, né, porque eu acho que essa pergunta se expande até para outras áreas, a minha, por exemplo, que é artes plásticas, né, dá para viver de arte, né, tá aí várias artes sendo incluídas aí, né. E realmente aqui nas entrevistas, quando a gente pergunta, né, os convidados e tal, como é que tá essa parte, né, como é que foi na pandemia também, os impactos e etcétera, realmente a gente vê que é necessário um ecossistema, né. E uma visão não romantizada de que às vezes você acha: "Não, eu vou ser escritor, então eu vou passar o dia inteiro escrevendo, eu vou para um café, levo o meu laptop, escrevo, eu vou para não sei o que, escrevo, eu viajo, escrevo, eu estou escrevendo", mas às vezes o percentual no tempo da escrita de fato ou da pintura, por exemplo, minha, é até muito reduzido frente a outras questões burocráticas. Você tem que emitir nota, você tem que colocar, editar, né, ou colocar no projeto, ou então colocar, escrever o projeto, enquadrar o projeto, ver a questão financeira disso, você dá aula, aí você tem, né, você tem outras fontes de renda, mas permeando, como você falou, aquele núcleo ali, no seu caso a escrita, né. Então, a pessoa não tem que ser somente artista, mas, empresário de si mesmo, né, tem que ter outras habilidades a não ser escrevo bem, né. A romantização disso nas artes plásticas, na literatura, no teatro, existe. Eu vejo forte na literatura essa ideia, porque há uma impressão de que os autores antigamente viviam assim, escreviam um best-seller e ficavam em casa. Se formos Aham, ver Machado de Assis, escrevia crônicas e reclamava muito da falta de leitores. Os grandes autores que hoje nós temos como clássicos, a maioria bateu ponto em jornal, mas o que que verdade. acontece? Já que quero viver de escrita, a questão é procurar dentro da escrita o que é possível fazer mais próximo para ter prazer. Por exemplo, eu dou 2 exemplos que eu tenho em mãos aqui. Esses Aham, 2 livros eu publiquei, esse aqui eu tá. publiquei, é um livro infanto-juvenil, chama Senhor Bigodes Era Seu Nome, e é um livro infanto-juvenil. E esse aqui é um livro de poemas. Aham, Esses 2 livros eu publiquei pela Lei Aldir Blanc. Eu fiz o projeto. Então as pessoas falam, mas você ganha alguma coisa vendendo esses livros? Esses livros aqui, inclusive, foram de distribuição gratuita. Eu ganhei dinheiro com eles, falando em viver de escrita, porque eu apresentei um projeto. Dentro do projeto era a publicação do livro, eu visitei escolas, eu fiz palestras, eu fiz rodas de conversa, porque o Estado me deu uma verba para publicar os livros, eu hum, distribuí esses livros de graça. Dentro do projeto, eu selecionei uma parte do projeto como lucro para o meu trabalho ser valorizado e ser pago. Então, é, eu não vendi esse livro na Amazon, não vendi esse livro em livraria. Tempo depois, o Senhor Bigodes virou uma edição comercial. Mas se legal. for comparar o que eu ganhei vendendo o livro com o que eu ganhei no projeto, não tem comparação. Aham, Ambos processos complexos, difíceis, que deram trabalho. Mas sentar, escrever um bom projeto, você ir diante de uma banca, falar: olha, o projeto é esse, é um projeto de formação de leitura, o livro ser avaliado, e assim se ganha dinheiro. Outro exemplo, eu tenho aqui em mãos, todos esses livros eu escrevi uhum, dentro de projetos. Esse aqui, por exemplo, é um livro que eu gosto. Esse aqui, por exemplo, é um livro que eu gosto, é um trabalho que foi gostoso de fazer, mas uma empresa aqui da cidade, uma empresa de natação, quis uhum. escrever a história dos seus personagens, os personagens que ficam fantasiados.
É um trabalho de escrita, eles tinham Aham, os personagens tinham um nome, eles tinham a história dos personagens que contavam, mas eles não tinham um livro. Então como que se ganha legal. dinheiro? Você eles te eles pagam para alguém escrever o livro. Eles pagaram alguém para depois virou uma peça de teatro, lotou aqui durante vários dias o nosso principal teatro. Então, alguém tem que escrever esses livros, livros para Aham, empresas. Esse aqui foi assim, mas como que se vive de escrita? Andar atrás desses tipos de projetos. Esses outros 3 aqui, que eu tenho em mãos, são 3 livros que eu participei diretamente. Esse eu escrevi sozinho, os outros 2 eu escrevi dentro de projetos. Todo uhum, final de ano, isso é comum, quase todas as cidades do Brasil, há aí um espaço, há festas de Natal feitas pela prefeitura. E aqui nós temos a Associação Comercial de Araxá, que teve a ideia um dia, e se no Natal que nós organizamos, popular, para a cidade inteira, e se nós fizéssemos um aham, livro? Eu gostei da ideia, eles me fizeram a proposta, eu escrevi uma história de Natal que se passa em Araxá, que tem vários. Eu sou ah, um legal. araxaense de Minas Gerais, Aham, e aí eu estou no terceiro ano nesse projeto. Não é só escrever o livro e cobrar por isso. Eu sim, fui lá, eu fiz a palestra, eu fiz noite de autógrafo com o Papai Noel, eu fiz a distribuição, saio de carro aqui em Araxá, e uhum, eu tenho uma lista em todas as escolas, eu bato na porta, eu sento com a diretora, eu sento com a coordenadora e falo: olha, eu tenho aqui 50 livros para sua escola, 150 livros, me disponho a depois visitar a escola, faço isso. Aí as pessoas falam: mas eu não quero esse tipo de viver de escrita. Então você vai ter que escrever um best-seller que aham, fique em pé sozinho e que caminhe sozinho. Eu, para ganhar dinheiro, Marcela, com esses 4 livros, eu bati na porta de todas as escolas de Araxá. Um desses aqui eu bati, inclusive, em porta de creche, que é um livro que chega para crianças pequenas. E falar de creche, nós estamos falando de dezenas e dezenas e dezenas. O carro sim. lotado de livro, eu carrego as caixas, eu sento, eu conto a história, eu explico para a diretora. São formas de ganhar dinheiro com um livro, com a E você escrita. vê aí que a contrapartida, né, é bem forte. Você falou: "Eu fui, eu apresentei, noite de autógrafo", aí você, de repente, faz uma leitura com as crianças, a entrega, né, então o livro vem com várias outras atividades, né, isso é interessante. Outra pergunta difícil, Rafael, o que que de você tem no livro, nos seus livros e na sua escrita? E se você acha que um autor ele sempre escreve coisas bem particulares, coisas de si. Ótima questão. Essa eu acho a mais difícil ainda, porque, por exemplo, dos meus livros você leu A Implacável, e eu Sim. escrevi A Implacável pensando muito em criar personagens que fossem muito distantes de mim. Que eu pensei, vou criar um mundo fantástico, onde a história funcione. E de vez em quando, lendo o livro, eu percebo que há algumas coisas Aham. ali que eu não percebi, mesmo evitando colocá-las, eu percebo que são coisas muito minhas. Eu fiz vários livros infanto-juvenis e eu sempre penso que eu estou fazendo alguma coisa completamente fora de mim, algo que eu estou criando. Mas me parece muito difícil isso. Então, por mais que nós não queiramos nos colocar na história, que era a minha meta mesmo era isso. Eu não ia fazer uma Aham. autoficção, eu não tinha interesse em falar: esse personagem aqui tem as minhas características, esse personagem pensa igual eu penso. Mas lendo A Implacável, por exemplo, recentemente eu percebi o quanto o personagem Baga se assemelha comigo em vários momentos. O Hum. Oil seria muito diferente de mim, são 2 personagens, a Implacável, um menino chama Oio e o outro Baga, e eu fiz pensando: "Ah, esse aqui é de um jeito, esse aqui é de outro", aí de vez em quando eu lendo eu penso: "Tem muito de mim no Baga e no Aham. Oio", em alguns momentos eu percebo também que tem muito de mim, que eu sou uma pessoa aqui com você, em sala de aula eu sou uma outra pessoa. Muitos professores que entram nessa vida, igual eu entrei, eu dou aula para o 6º ano para cima, a gente vira meio que um personagem. E eu Aham. percebo muito do meu personagem professor em sala de aula, brincando, fazendo piada, zoando, no meu personagem Ódio. E o Aham. Baga eu como um fora dali. Mas eu já tinha percebido isso no meu livro Gertrude Sabe Tudo, que é uma menina, seria algo muito distante.
Mas eu acho que, assim, o que nós sabemos do mundo e vemos do mundo são com os nossos próprios olhos. Então, a partir do momento que tem um personagem vivendo dentro de você e você senta para colocá-lo no papel, por mais que você lute, acaba aparecendo alguma coisinha. Tem outros personagens que eu ainda não percebi nada que se assemelhe ou se aproxime da minha personalidade, do que eu faria, porque tá aí a brincadeira, né? A literatura nos permite inventar, criar, mas é aquela história. Uma fruta nunca cai muito longe da árvore, que é tipo quando eles falam, nossa, mas você se parece tanto com o seu pai, com a sua mãe. Eu sempre falo isso para os meus alunos, é porque uma fruta nunca cai muito longe da árvore em que ela nasceu. E os nossos personagens nunca caem, me parece, eu posso estar enganado, eu falo por mim, Aham. nunca caem muito longe os meus personagens. Então eu acho uma coisinha aqui, mas às vezes é só uma coisinha, um detalhe, e quando eu estou escrevendo eu tento evitar mesmo, para ninguém falar, ah, esse personagem é você, mas é inevitável. Tô te vendo aí, né, tô te observando aí, né. Mas sempre vem com um filtro, né, por mais que escrevendo os personagens você se sente distanciado daquela realidade, universo, até do tipo de fala, né, personalidade daquele, ele tem algum filtro que passou em você, né, então de alguma forma é o seu ego, o seu alter ego, o seu id, seu inconsciente, né, tá ali algum detalhe, né, que você às vezes deixa ali a marquinha registrada do autor. O que que te faz continuar, Rafael? Dado essas dificuldades que a gente colocou, né, qual que é essa motivação que você tem de sempre estar escrevendo e lançando um livro? Porque escrever é uma coisa, né, mas lançar é outra coisa. O que te faz estar aí sempre com essa roda rodando e querendo não só escrever, mas levar ao mundo o que você está escrevendo? Eu gosto de escrever, eu gosto de me comunicar, eu funciono muito melhor numa sala de aula com 40, 50 pessoas. Eu Aham. funciono muito melhor num palco com 300 pessoas. Isso eu já percebi. Individualmente, igual nós estamos aqui, eu sempre me sinto meio travado. Quando um aluno, às vezes, acaba uma aula, vem aquele aluno super empolgado, eu adorei sua aula, e muitas vezes eu sinto que eles se decepcionam com aquela figura que fala com todos ali, que está brincando, que Aham. está zoando, com aquele que está no corredor. Eu sinto essa dificuldade. E eu percebo que eu quebro um pouco essa dificuldade de me comunicar com poucas pessoas, com uma só então é a minha maior dificuldade. Eu quebro isso com o livro. Então eu sempre Aham. acho que quando uma pessoa está lendo meu livro é onde eu estou conseguindo me comunicar com a pessoa, igual muitas vezes eu consigo me comunicar com muita gente. Eu Uhum. trabalho é outro trabalho que me dá uma parte significativa da minha renda, eu trabalho com festivais literários. Ah, legal. Comecei aqui em Araxá, a convite do Afonso Borges para trabalhar no FLI Araxá. Fiz vários outros programas com ele, como Sempre um Papo. Aí, nessa coisa de trabalhar aqui no FLI Araxá como curador, organizo a redação no festival, eu fui parar em Petrópolis, em Paracatu, em Itabira, todos festivais literários organizados pelo Afonso Borges. Nesses ambientes, cheguei a falar para 500 pessoas, para salão lotado, eu sentado numa mesa com meu livro na mão. E ali eu percebo que funciona. E ali eu percebo que eu estou à vontade, eu gosto de fazer isso. É uma coisa que me dá prazer e eu sempre penso, acaba essa onda dos festivais, eu fico doido pensando, eu preciso de um livro para daqui um ano eu estar de novo aqui nesse lugar, Aham. um livro que me permita chegar aqui, porque eu não conheço outro caminho que me leve para sentar diante de um monte de gente que leu o meu livro ou que quer ler o meu livro para me ouvir falar. Escola é diferente, né? É burocracia, é, tem a matéria, é tudo fechadinho. Eu estou há 17 anos em sala de aula, há poucas novidades. Tipo, existe um trabalho, e tem que ser assim, né? A escola realmente Aham. tem que ter um grau de padronização, tem que ter um grau de previsibilidade para as coisas acontecerem. A gente descobre como dá certo e repete. Agora, num festival literário, a hora que você chega diante de uma multidão de adolescentes, ali acontece de tudo. E eu gosto disso, eu gosto dessa surpresa. Então, por que continuar e por que publicar? Tem me levado a bons lugares. Eu viajei muito, que eu não Uhum. viajaria como professor, que é o que eu sou de formação,
sim. e conquistei algumas coisas com o livro. Então, a vontade de continuar escrevendo e produzindo é porque tem me levado a bons lugares. Para não parecer muito estranho, que seja só uma questão financeira, lógica, eu amo escrever. Aham. Então, começa aí. Eu tenho uma ideia, eu sento aqui nesse lugar, eu adoro ficar sentado aqui pensando, anotando. Sei que a gente vai falar mais aprofundadamente sobre isso. Eu gosto de escrever. Então, para que publicar? Por exemplo, aqui em Araxá nós tivemos um curador, o escritor Aham. José Santos, que é uma figura sensacional. Um dia o José Santos chegou para mim e disse: recebi um convite da Maurício de Souza Produções. Eu amo Turma da Mônica. Eu comecei a ler com Turma da Mônica. Aí ele Aham. falou assim: eu vou escrever um livro em que a Turma da Mônica viaja pela América Latina. Eu fiquei feliz por ele. Pensei, cara, isso é sensacional. O José Santos ganhou o prêmio Jabuti. Aí ele falou: não, mas eu não estou te contando para você ficar feliz, não. Estou te contando que eu preciso de um professor de geografia para ler o livro, ter contato com a equipe da Maurício de Souza, e você vai entrar lá como revisor e Ah, legal. consultor. E aí, tipo, eu que cresci lendo Turma da Mônica, um dia estava aqui trocando e-mail com a equipe, falando com o pessoal da Turma da Mônica, analisando como professor de geografia. Eu não fiz um trabalho aqui como escritor, né? Aham. Eu escrevi, o José Santos que escreveu. Eu fiz um trabalho aqui de consultoria, tipo, olha, eles estão no Peru, visitando o Peru, eles estão visitando o Paraguai. Nós precisamos de um professor de geografia que leia tudo, que analise relevo, que analise. Então, eu escrever me levou, por exemplo, a um dia poder falar e mostrar aqui para você, olha, eu participei desse livro, meu nome está aqui, e conheci pessoas que trabalham num padrão editorial absurdamente assustador, que é esse pessoal da Maurício de Souza Produções. Então, por que continuar? E quem sabe em algum outro momento eu pare de novo numa página da Turma da Mônica, num editorial da Turma da Mônica. Legal. Sai, né, você tem esse local aí que você falou, né, eu escrevo aqui, aqui que eu sinto, que eu me inspiro, né, tá aqui o local, mas aquilo me possibilita visitar e viajar e ir para outros mundos, não só os que eu estou criando, né, então legal. E por que infanto-juvenil? Eu gosto muito de literatura infanto-juvenil. Gosto muito de ler mesmo. Aqui atrás dessa parede aqui de livros, uma parte significativa dela é história em quadrinhos. Lá Aham. no quarto ao lado, que é o quarto do meu filho, nós temos uma parede dessa de infantis. E por lado de cá eu tenho os livros adultos. Então, eu cresci lendo histórias em quadrinho e livros infantis e me peguei me tornando um adulto que não abandonou as histórias em quadrinhos, nem os livros infanto-juvenis, nem infantis. E eu vi em algum momento, eu gostava muito e queria muito ser poeta. Que Uhum. eu, uma parte significativa das minhas leituras de juventude eram de poesia, e eu queria muito seguir por esse caminho. E eu percebi uma proximidade muito forte na literatura infantil e infanto-juvenil da poesia, mesmo escrevendo prosa, porque esses meus livros infanto-juvenis, todos são em prosa, mas eu percebi aqui, nessa literatura, um espaço muito amplo, um espaço aberto para experimentação. Eu sei que há muito espaço para experimentação, talvez até mais, na literatura adulta. Mas Aham. eu percebi que, do jeito que eu escrevia, quando eu escrevia mais à vontade como poeta, em que eu respeitava norma, regra, lei nenhuma, em que eu estava mais à vontade, deixando a coisa correr solta, eu Sim. percebi que isso funcionava muito bem em livros infantis e juvenis. Coisa que eu não consigo fazer quando eu estou escrevendo para adulto, a não ser poesia. Então, eu percebi na linguagem mais para crianças e adolescentes, um espaço onde eu consigo experimentar. Porque sentar para fazer esses projetos de Natal, esses projetos empresariais, é uma escrita muito objetiva. Ninguém te Aham. contrata para inventar a roda e criar uma expressão maravilhosa e um livro que vá ganhar prêmios. Eles querem um livro que funcione para todas as idades e que, ao ser entregue numa escola, vai parar numa sala de oitavo, sétimo, sexto ano, numa turma de ensino médio. Você vai ver esse livro sendo distribuído em festa, na festa de Natal, super popular na mão das pessoas. Então, é um tipo de escrita que é importante de ser feita, mas é uma Aham. escrita simples, direta, objetiva. Então, eu percebi que quando eu não estou amarrado
e tenho que seguir regras para escrever uma história de Natal ou uma história para uma empresa, eu percebo que no infanto-juvenil é onde eu consigo soltar a linguagem, eu consigo ser mais criativo e eu consigo ter mais prazer escrevendo. Legal. É legal que quando a gente começa a se conhecer, né, como escritor, a gente começa a entender também a que público, né, a gente está falando ou a gente tem uma melhor interlocução, né. Porque realmente você descobriu isso e você não, infanto-juvenil, juvenil para infanto-juvenil. O adulto, de repente, né, eu estou mais com uma linguagem aqui para esse público que você comentou uma vez que é um dos públicos mais exigentes, né. Por quê? Porque eles são sinceros, assim, eles chegam pra você e falam: "Gostei, não gostei, achei isso, esse personagem não tinha que ter acontecido aquilo". Por exemplo, quando eu trabalho com livros adultos, faz Aham, um lançamento de livro, você vai para lá sabendo que todo mundo vai pegar na sua mão, vai te elogiar e vai ser. aham, Não há surpresa no lançamento de um livro de poemas. Todo mundo que está ali vai elogiar, alguém vai ficar em pé lá do lado lendo um poema, vai falar: "Nossa, adorei esse poema". Eu, por exemplo, esse meu livro, que foi o meu primeiro livro para o público infanto-juvenil, eu já aham, tive assim, eu tenho cartas aqui, podia ter deixado aqui as cartas. Eu tenho uma coleção de cartas de alunos bravos com o livro, que esse aqui é um livro aham. que não termina bem, tem uma história. Ah, revoltados, ficaram revoltados. Revoltado, tipo, tem carta assim: "Por que que você fez?" Chama Gertrude Sabe Tudo. A história de uma menininha que sabe tudo, e ela vai sofrer muito, porque as pessoas não estão preparadas para lidar com uma menina com altas Aham, habilidades. A escola não está preparada, a mãe não está preparada, a sociedade não está organizada para lidar com uma menina desse tamanhozinho que seja muito inteligente. E eu, na época, estudando muito contos de fadas, estudando muito as fábulas, sim. nós percebemos que ali nessas histórias os finais não eram felizes. Havia um final de impacto para que a criança que lesse aquilo tivesse uma lição e pensasse: opa, por aqui eu não posso ir, porque esse caminho eu vou me estrepar. E aí eu quis fazer isso aqui. Eu queria uma menina inteligente, personagem principal do livro, e que terminasse mal. Eu tive alunos, assim, de visitar a escola, da professora falar assim: "Olha, aquele ali menino que tá de pé, porque ele não quer ficar aqui, porque ele tá com raiva de você". E se fosse um adulto, o adulto ia tipo, pensar: "Nossa", ia pensar: "Olha, o cara É, terminou a história com um final triste de uma menina, que absurdo". Mas ele não iria falar. Os meninos escreveram cartas, "Por favor, reescreva o final do livro, que o final é muito ruim". Os meninos desenhando o final do livro deles. Uma professora repensa isso brincou: aí, né, refaz aí. "Faz que eu não gostei". E isso, assim, pode parecer uma visão até romântica minha, porque depois que a gente publica na Amazon e Aham, o livro cai no Scoob, no Godrax, como é que chama aquele outro? Eu acho, eu não lembro o nome, mas no Scoob e no principalmente na Amazon, aham, quando cai você vê adultos sendo cruéis e falando: "Olha, não tá bom". Eu ainda não tive nenhum tipo de comentário assim, mas é super comum ver os adultos ali em redes sociais. Agora, pessoalmente, nenhum adulto chega e fala: "Olha, final do seu livro, refaz isso aí". Mas com criança, assim, eles são sinceros. Eu dei aula de literatura por muitos anos para sexto, sétimo e oitavo ano, e às aham, vezes eram os livros que eu amava, que eu escolhia para trabalhar com eles, e as turmas se organizavam e falavam para a turma do outro ano, falou: "Luta para não ser esse livro, porque esse livro é muito ruim, o autor fez isso". Então é um público exigente, porque eles estão aham, habituados a falar e sem filtro, sim. então, talvez seja esse o caminho. E eu aprendi muito com a Gertrude, e minha resposta é sempre essa: olha, o livro é um recorte. Aham, Nesse momento que eu conto a história da Gertrude, no dia que vocês conhecem ela até o fim, um spoiler, né? O pai chega e fala: "Ué", o diretor da escola fala: "Vocês conhecem a história de Don Quixote?". Don Quixote ficou doido de tanto ler. Como é que vocês estão deixando o diretor da escola? Como é que vocês estão deixando essa menina aham, Como é que vocês estão deixando essa menina com esse tanto de livro? Aí o pai fala: "Então amanhã os livros estão no lixo". Então tem esse nível de uhum, provocação. Aí as pessoas pensam: "Mas nossa, com a menina, o livro terminar assim", aí eu falo: "Mas isso é o recorte". O que garante que no outro dia aqui, ó, termina, no outro dia a vida dela continua, ela é só uma criança, ela aham, vai virar um adolescente, vai virar um adulto. Eu pensei muito em escrever,
num outro livro meu, a Gertrude aparecer adulta, feliz, bem-sucedida, com os livros dela, mas eu pensei, eu não vou me render ao desejo desse público, porque faz parte. É Sim, importante eles entenderem. Nem sempre, eu falo isso aqui, ó. Na verdade, muitas histórias não terminam bem. Talvez por isso essa história mereça ser contada. sim, Então, não, é verdade. A gente está acostumada com muita história hollywoodiana, vamos dizer assim, né, as novelas, né, e que a gente espera o final feliz, e se não terminou feliz é que, cara, ainda não terminou, calma aí, tem um capítulo a mais, tem alguma coisa assim, e a mocinha se dando bem, e o vilão se dando mal, né, e aquela coisa, dual, né, o bem e o mal, né, a mocinha e o vilão e tal, então a gente tem essa pré-concepção, né, das histórias, e principalmente histórias infantis, né, e vai terminar tudo maravilhoso. Às vezes não é. é assim. Mas vamos, Rafael, entrar na Implacável. Vamos, por favor, entrar. Eu li a Implacável, o Rafael me mandou o livro, li no meu Kindle, foi maravilhoso. Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito e descobri isso no Kindle. Eu coloquei ele junto com, como se fosse uma funcionalidade do Kindle que ele lê para você, como se você não pudesse enxergar, né? Você coloca essa habilidade de acessibilidade. E aí você coloca a voz que você quer, a velocidade que você quer e tudo mais. Então eu li com vozes que eu cada hora fui colocando uma diferente para ter um gosto diferente, fui lendo e ouvindo ao mesmo tempo, como se fosse um exercício de você contando para mim, por exemplo, ou de um narrador, né, contando para mim a história. Isso foi bem interessante, primeira vez que eu li nesse sentido, acho que funcionou muito bem para um livro infanto-juvenil. Mas vamos começar. Aqui a gente fala sobre o processo criativo, né? Você sentou aí na sua mesa, o seu local aí que você falou que é para escrever. Como é que tudo começa? Eu posso tirar uma dúvida, então, com você antes? Se aproveitar que eu estou diante de um especialista, porque eu faço isso com a Alexia. É com a Alexia que você fez isso? Não, é no próprio. Eu coloco o Kindle no iPad, né? E no iPad, nas configurações do iPad, eu conecto ali a acessibilidade do Kindle, colocando como se eu quisesse a leitura. Então é como se fosse uma interface do iPad, entendendo que ele tem que me dar acessibilidade para o Kindle Que e ler. massa! E aí, o que que acontece é que eu só passo 2 dedos assim na tela e ele começa a ler da página que eu tô. Já com a voz configurada como é que eu coloquei, mulher, homem, mais velho, mais novo, né, sotaque, não sei o quê, e configura. Então, foi Ah, que assim. maravilhoso, porque eu faço assim, eu peço, eu vou falar baixo que se ela ouvir ela começa. Eu peço para a Alexa, continue, leia o livro que eu estou, leia o meu Kindle. Aí lá na hora ela começa a página que tá. E eu adoro esse processo de Ah, estar ouvindo e só acompanhando com os olhos. sim. Eu já fiz isso com livros que eu queria reler e funcionou muito bem. É boa ideia sua, porque é uma coisa que me interessa. Há muita discussão se ouvir é ler livros, né? As pessoas têm essas ideias. Ah, você só é no audiobook se considera leitura? Obviamente que se considera leitura, e eu tenho feito muito isso, mas eu faço pela Alexia. Então é bom saber que existem essas outras funções, porque eu estou muito interessado em audiobook, que eu já até fiz um, depois eu posso até falar sobre um dos meus audiobooks que eu fiz. Mas começa, por muito tempo, Marcela, Aham. eu defendi, quando eu era jovem, sobretudo lá na juventude como poeta, defendia muito uma ideia de que não havia inspiração. Isso é uma coisa interessante, que tem até uma contradição aí. O poeta falava que não havia inspiração. Por que você escreve? A poesia falava-se assim na época, né, anos 90, virada para o 2000. Poesia é 100%, 80% trabalho e 20% inspiração. Depois eu fui percebendo que o trabalho é importantíssimo, mas a inspiração talvez seja equivalente, 100%. Escrever um livro, de onde que vem a ideia? 100% inspiração e Uhum. 100% suar, pegar no pesado, escrever, reescrever. Então, da onde vem? Existe inspiração. Não tem como dizer que não. Eu estou sentado aqui às vezes e fico aqui quebrando a cabeça, não sai nada. Eu levanto, vou lá no banheiro e dou um estralinho. É igual, por exemplo, você tá, de repente te bate uma fome. Você não controla isso. Ou de repente você tá dá uma vontade louca de comer um Kit Kat, um doce, tomar uma boa garrafa de vinho, um Malbec argentino.
O que que acontece? Você não sabe de onde vem esse desejo. Ah, mas comer é uma necessidade fisiológica básica, é óbvio que isso vai acontecer. Sermos criativos, pensarmos, criarmos é uma necessidade fisiológica básica. É inevitável pensar nisso. Como não achar isso? Por quê? Estou lá no momento menos inspirador, vem uma ideia. E a partir do momento que aquela ideia nasce, não é igual comer, que você precisa comer rapidinho para morrer. Senão você morre. Não é como essas necessidades mais básicas. Você consegue manter aquela chamazinha que acendeu. E eu gosto, inclusive, de esperar, de não ir rápido. Então, a partir do Uhum. momento que aquele estralinho, mas isso é inspiração, isso não é uma coisa muito século XVIII, romantismo. Você já falou que existe muito romantismo numa área e né, na outra você aceita, porque nós precisamos. O nome inspiração é o nome que se convencionou a dar. Mas as pessoas estão paradas e de repente têm ideia para pintar uma tela ou fazer uma arte plástica, como é seu caso, e escrever como você escreveu, alguma centelha. Tá, então o nome que eu passei a dar e aceitei que era o melhor nome é inspiração. Então tem que ter. Até mesmo porque se você não se inspirar, é muito difícil e longa a caminhada para escrever um livro de maior fôlego. Se você não tiver inspirado, só trabalho, vai sair uma coisa pesada, não vai ser um tempo bem gasto. E se for Sim. para fazer com sofrimento e um tempo bem gasto, você manda uma inteligência artificial fazer. Faz rapidinho ali e você não perde, não gasta Surgiu. Mas, anos, Rafael, né. surgiu a inspiração. O que que você faz? Você tem um bloco Sim, que anota ou você fica juntando inspirações para depois você digerir aquilo, ver o que que aquilo pode se tornar? Como assim, na prática, como é que é esse seu processo? Você tem um bloco de notas no celular, que qualquer lugar que você tá, você ó, uma ideia, calma aí, deixa eu colocar ela aqui. Ou você não, vai deixando elas virem, deixando soltas, depois você chega um dia e anota várias que teve. Como é que é esse processo? eu me permito experimentar nisso também. Por exemplo, existe no mundo literário, existe uma proposta que é uma proposta até interessante, que eles dividem os autores em arquitetos e jardineiros. O Aham. escritor arquiteto seria aquele que depois dessa centelha, que ele Uhum. pode chamar de inspiração, de ideia, ele vai sentar, ele vai programar o livro. Eu a Implacável eu fiz assim, eu pensei: "Eu estou fazendo tudo de forma de jardineiro". O que que é jardineiro? Eu tenho uma sementinha na mão, eu Aham. planto, espero ela crescer, vou mexendo em volta, enquanto ela está crescendo eu estou procurando outras mudas, eu estou estudando um pouquinho sobre jardinagem, eu vou ali de vez em quando e vejo que apareceu um beija-flor ali naquela planta, e aquele beija-flor depois já tem uma abelha, e aquela planta que era para dar uma flor rosa, deu uma flor branca, e aquilo é surpreendente, e eu vou tentar plantar outras iguais. O escritor jardineiro, ele vai levando. Aham. Na medida que a história caminha, eu fiz isso muito, de me permitir ir escrevendo, esperar as coisas acontecerem, ver como é que esse jardim vai ficando. Só que eu sentei aqui em um momento e pensei, talvez seja a hora de ter uma postura mais de escritor-arquiteto. Aí, com a Implacável, eu escrevi à mão, escrevi, fiz ficha de todos os personagens que ia aparecer, Ah, legal. coisas inclusive que não aparecem na história, né? Existe, então, a pena que eu não vou Aham. lembrar agora o cineasta. Um cineasta que ao montar a cena, talvez eu lembre, ele gostava de colocar coisas nas gavetas que não eram abertas. Não vou lembrar quem que é. Daqui a pouco eu lembro. Então ele montava o cenário, Marcelo, Aham. naquelas gavetas que nunca seriam abertas, ele colocava objetos. Então aqui nós toda uma mesinha tá cheia de papel, de coisas né, que não vai ser aberta, isso aqui não iria fazer parte da nossa conversa, mas eu montaria tudo. Então, nas fichas que eu fiz dos personagens, eu coloquei muitas informações que não apareceriam nos livros. Na Uhum. criação dos espaços, eu tentei em cada capítulo do livro A Implacável ocorrer num ambiente diferente. Peguei ali meus conhecimentos de professor de geografia, em cada território que a história se passava, eu tentei me aproximar aquele território com um dos biomas brasileiros, aquelas grandes áreas florestais brasileiras. Então, um capitão no Cerrado, um no Pantanal, um na Amazônia, isso não é falado, mas nas fichas que eu fiz, eu deixava muito claro para mim. Quando os personagens estiverem aqui,
Eles estão no Aham. Pantanal Mato Grossense. Ah, mas aparece um grupo de homens jacarés do Papo Amarelo. E é um ambiente em que há muitas pontes, porque é tudo um grande Pantanal. Uma pessoa pode perceber isso. Se ler toda a estrutura que eu criei, percebe claramente, mas assim, nós não podemos dar tudo tão mastigado. E na hora de escrever, eu tendo tudo isso em mão, eu me senti seguro. Por Hum. exemplo, não só criar os personagens, estabelecer eles antes, porque na hora que a história começa a andar, vem ali uma plantinha que nasce ali que você não tinha visto. E aí eu me policiei para não fazer como eu fazia nos outros. De falou, opa, nasceu uma coisa nova aqui. Eu vou sentar, eu vou estudar essa coisa, eu vou fazer uma ficha para ela. Eu enchi essa parede da frente com todas as fichas. Depois eu fui Legal. ligando elas para conseguir visualizar a história. Foi uma experiência que eu pude fazer também, que a Implacável foi escrito durante a pandemia. Então eu Uhum. fiquei muito tempo e eu pensei, tá aí a oportunidade de organizar e eu fui fazer coisas que eu deveria ter feito antes. Eu fui ler A Jornada do Herói para entender, eu fui ler alguns outros livros importantes de escrita criativa que ajudaram e fui ver um monte de canais no YouTube sobre escrita criativa e ver regras, como que as pessoas organizam, porque eu trabalhava de forma muito instintiva, de deixar Aham. a escrita me levar. Então, na partir de respondendo, porque eu fugi muito, a partir do momento que essa centelha acende, tem livros que eu me policio para organizar o livro inteiro, encaixar ele dentro de uma estrutura, seja a jornada do herói, seja a história em 3 atos, e alguns eu penso, essa ideia aí eu vou deixar correr solta, porque o livro que eu escrevi logo depois da Implacável, eu pensei agora que é um livro que vai sair pela editora Mondro, chama Um Monstro que Não Existe. Eu sentei aqui, tive uma ideia e falei, aqui, regra nenhuma, vou deixar a coisa caminhar para onde ele quiser. E aí foi uma experiência super legal, até mesmo porque, querendo fazer isso, e eu quero fazer isso, eu quero escrever muitos livros por muito tempo, achar essas estratégias também é uma coisa de fugir um pouquinho do tédio, da mesmice, tentar não permitir que eu ache um modelo que funcione para mim e eu continue utilizando, tentar me provocar para que fazer cada livro seja uma aventura diferente. Legal. Não, legal. Explica para o pessoal que não leu, assim, do que se trata a Implacável e o que é a história desses personagens, né, que você comentou, o Ió e o Baca. A história é um infanto-juvenil, é uma história de 124 páginas, então é voltado já para aquele público que é um leitor já que lê sozinho, né? Nós temos Uhum. livros, dividem por idade os livros, é importante dividir, porque, por exemplo, A Implacável não seria lido por crianças muito pequenas, é um livro realmente para o que a gente chama de leitor autônomo. Então, é um Aham. livro para leitores autônomos que podem sentar e ler sozinho, ainda que as experiências que eu estou tendo são de pais da minha idade, que têm as minhas referências, lendo com seus filhos. Eu tive vários retornos assim. Então, é a história de dois meninos que estão caminhando pelo Brasil. Eles, os dois, fogem de algum passado misterioso e eles Aham. têm uma série de regras para que aquela viagem constante deles funcione. As regras foram escritas por um personagem chamado Baga. É um menininho vegetariano. Ele Uhum. estabelece ali que essas viagens ele chama de empreendimentos, só que é um empreendimento contínuo de um menino sempre fugindo de alguma coisa. É, uma das inspirações para o Baga foi o Huckberry Finn, do Tom Sawyer. E existe uma síndrome chamada Síndrome de Huckberry, que tem como as características do Baga. Um menino com baixa autoestima, que costuma estar fugindo daquilo que o incomoda. Então eu peguei esse menino que está fugindo de alguma coisa e coloquei do lado dele um menino que fala pelos cotovelos, que é extremamente inteligente, que ama as palavras. Então, a história da Implacável é a aventura de dois jovens que estão vivendo um empreendimento pelo Brasil, quando no comecinho eles encontram uma velha bruxa que esqueceu o próprio nome, e essa bruxa vai mostrar para eles um novo mundo. Qual que seria esse novo mundo? A bruxa teve seu coração roubado,
E ela pega o Oio, que é um menino muito curioso, muito inocente, mas muito inteligente, e fala: eu estou pegando o seu coração. Eu só devolvo o seu coração no momento que você trazer o meu de volta. E o Oio, que ama palavras, diz: você esqueceu seu nome porque tudo que nós sabemos de cor significa saber de coração. Então, Aham. tudo que nós sabemos de cor está no nosso coração. Ao roubarem o seu coração, você está esquecendo as coisas. E aí os dois meninos saem nesse empreendimento, que é resgatar o coração dessa velha bruxa. Ela se apresenta como Greta, mas ela falava que os meninos da vila chamavam ela de Greta Zureta. Depois ela acha que o nome dela é Imaculada Pancada, Nicole Miolho Mole, Luana Insana. Ou seja, ela está esquecendo e perdendo suas memórias, e ela lança os dois meninos numa aventura para resgatar o coração dela. Então, a cada capítulo são 10. O primeiro capítulo é o encontro com a bruxa, os outros 10 capítulos são eles enfrentando dificuldades até chegar lá no capítulo 9, onde eles vão encontrar o coração dessa bruxa. E aí, qual era a proposta? Eu joguei muito videogame quando eu era jovem, que aí era Aham. Super Nintendo, eu vi muito desenho animado como He-Man, como Caverna do Dragão, os, os desenhos, os Herculoides da Hanna-Barbera, e aqueles desenhos, por exemplo, seriados japoneses, Black Kamen Rider. Eu gostava muito dessas coisas. Eu era uma criança que lia muito e via muito essas fantasias. E nessas estruturas de desenhos animados, anos 80, anos 90, nós tínhamos sempre os personagens enfrentando em cada episódio uma aventura. Porque a criança senta, ele quer ter uma aventura fechadinha. Só que quando você vê todos os episódios, é uma história que se fecha. E eu pensei nisso. Uma história que tenha uma estrutura semelhante àqueles jogos de videogame. Cada capítulo uma fase com um desafio cada vez mais difícil, até chegar no chefão. Ou um desenho animado. Se você vê na sequência certinha, tem uma lógica que eles vão enfrentando vilão por vilão até chegar no chefão. Eu pensei nessa estrutura porque era uma estrutura que me permitia uma liberdade para criar vários Aham. personagens e que naquele momento cumprissem um papel. Legal. E uma coisa que me chamou muita atenção, foram as os nomes que você deu, né, você citou aí já alguns, né, o Baga, aquele que procura mirtilo, né, o Olho de cachorro, cacheu, uma coisa assim. Castelo, né? É. Óleo de castelo. E Ibatinga, né, a Greta Zureta. Como é que você chega, né, a esses nomes? Como é que você desenvolve essas nomenclaturas, né? Há alguma intenção específica ou algum, sei lá, estudo da etimologia daquela palavra e desses termos? Você também utiliza não só os nomes das personagens, mas também os caminhonautas, né, e outros termos assim. Como é que é isso para você? Eu, ao criar o óleo de cachel, Olha de eu caixão. pensei num personagem que adorasse palavras, adorasse significado das palavras. Então, todo nome que aparece no livro tem uma intenção. Algumas mais obscuras, mais difíceis de perceber. Por exemplo, o Oio, ele é um menino negro, ele é um grande navegador, ele anda com os mapas, ele é pequenininho, tem um passo curtinho, e o Baga é maior e tem um passo longo. Então, no livro, toda vez que fala do jeito que o Baga anda, fala das pernadas do Baga. E toda vez que fala do jeito que o Oyo Mo anda, fala do passo curto. Então, eu tentei em todos os lugares inserir esses termos. E aí, por exemplo, o Oyo, eu sentei e pensei, eu quero um personagem negro, e como ele está fugindo, e em todos os capítulos a cor dele gera o interesse de alguém, ele sempre está sendo ameaçado por conta da cor dele. E aí eu fui lá no mapa, no Google Earth aqui, entrei lá, pensei qual país da África que eu acho maravilhoso, que eu gostaria de conhecer. Guiné-Bissau. Fui lá na Guiné-Bissau, rio a rio, passeando, olhando, aproximando. Aí eu achei lá na Guiné-Bissau a região lá de Cacheu, onde o rio Oio atravessa. Aí eu falei, o nome do meu personagem vai ser o nome desse rio, e o nome da região que ele atravessa. Aí nasceu o meu personagem negro, que está fugindo junto com. Os dois fogem de coisas diferentes. Ele vai Aham. se chamar Oio de Cachel, uma homenagem à Guiné-Bissau, que tem essa região linda com esse rio maravilhoso. Já o Baga foi eu queria muito homenagear o Mark Twain, e aí eu fiz uma tradução muito
muito controversa e traduzi Huckleberry Finn, das aventuras de Huckleberry Finn, eu traduzi como aquele que procura as bagas, ou baga aquele que procura o mirtilo, que poderia ser uma tradução muito torta do nome. Então eu coloquei no baga esse nome e coloquei nele todas essas questões que envolvem a síndrome de Huckleberry. Aí funcionou, porque em diversos momentos o Oio, que é um menino muito provocador, uma pessoa que leu me falou assim: eu percebi que o Oio é o burro falante e o Baga é o Turek. Alguém falou. Eu falei: Aham. nossa, é uma boa ideia. Eu pensei mesmo, sendo muito sincero, Marcelo, eu pensei que eu estava fazendo o Dante Alighieri e o Virgílio descendo para o inferno para resgatar a, a, a musa do Dante. Eu pensei que eu estava fazendo tipo isso. Aí alguém falou: é o burro e o É Shurek, o né? Shrek. Eu pensei que eu estava fazendo o Don Quixote e o Sancho Panza. A hora que falou o burro e o Shurek, eu achei a ideia maravilhosa. Então a proposta era pegar muito dessas ideias de palavras e jogar na boca do Oio, que sempre que ele vê um termo diferente, uma palavra diferente, ele, tipo a Ibatinga, que é a nossa personagem feminina, toda Aham. hora que ela aparece, tá para chover, tem nuvem no céu, e Ibatinga seria uma palavra do Tupi-Guarani para nuvem. E aí, a hora que ela resolve o arco da Ibatinga, o arco dela tem a ver com tempestade e chuva, que ela é uma mensageira que foi sequestrada pelo gigante, o povo dela aguardava o retorno dela, que ela ia trazer uma profecia do fim do mundo, de tempestades. E eu pensei, mas para essa menina, então o nome dela é Ibatinga. Eu não explico isso no livro, porque não precisa, mas se alguém souber que Ibatinga é nuvem, e aquela menina, a primeira vez que ela é avistada, ela está num castelo coberto de nuvens aqui no Cerrado, onde temos uma serra, e a nuvem assenta sobre a serra, aquela nuvem enorme, ela estava ali pela primeira vez. E era inclusive uma homenagem que eu queria fazer ao João e Pé de Feijão, que os meninos vão Aham. subir a serra, vão encontrar Ibatinga lá dentro, e vai ter um gigante lá mantendo ela presa. Enfim, o próprio gigante, né, o termo enfesado, gigante enfesado, aí o Oio fala: você sabe que enfesado é quem está cheio de fezes. Aí o gigante fica furioso. Ele fala, né, o Baga mesmo, quando está enfesado, é terrível, ele só melhora Aham. depois que ele vai no banheiro. Mas ele vai falar isso para um gigante nervoso que está mantendo uma menina prisioneira. Enfim, É interessante que você comentou aí, o seu nível de pesquisa antes de você começar a escrever, né, e que aquele leitor, ele pode ter vários níveis de leitura a partir do seu comprometimento com aquela leitura. Então, a sua pesquisa traz os personagens, traz, a questão geográfica, né, a etimologia, para níveis bem mais profundos e estudados e referenciais. Assim como o leitor, ele pode ler num âmbito raso. "Ah, gostei, achei legal, Greta Zureta, não sei o quê, né", tipo: "Ué, que interessante e tal", ou ele pode ir um nível além: "Poxa, mas nunca ouvi esse nome, Oió de Cacheu, que estranho aí, calma aí, deixa eu dar um Google aqui para entender o que que é isso". Aí ele vai, né, começar a pesquisar, o Ibatinga, né, o que é ah, nuvem, ah, então calma aí, então e quando você começa a se disponibilizar a ter esse entendimento, você entra, eh eh em várias referências cruzadas, que é outro ponto muito interessante do seu livro, né, que você comentou já aqui algumas, o João Pé de Feijão, o Huckleberry Finn, né, e vários outros, mas que você vê que estão ali numas camadas um pouco mais profundas, que uma leitura mais atenta ou mais inquisitiva, "Ah, deixa eu pesquisar, deixa eu ver aqui", a pessoa vai conseguir chegar em outro nível, né, de entendimento do que significa aquilo, porque parece que você está mostrando ali signos e símbolos, para a pessoa, entender aquele momento. Como é que é essa pesquisa para você? Né, você falou: "Eu vou lá no Google Maps, eu vejo não sei o quê, eu vi e tal", aí desenvolvi o nome de um, aí Batinga. Então assim, é um processo prévio da escrita, aí você vai definir os personagens, os nomes, vai entender na sua cabeça, né, como você falou, às vezes é uma gavetinha dentro do cenário que ninguém vai perceber. Mas para você, aquilo ali está fazendo tem toda uma história por trás que sustenta, né, aquela história principal. por exemplo,
um grupo de psicanalistas leu o livro, Ah, agora legal. recentemente. Juntou um grupo grande de psicanalistas, Aham, chama Beyond Expansão. E vou encontrar com elas, eu falo elas que o grupo é majoritariamente feminino, elas leram o livro, perceberam, mas não foi, no caso não foi A Implacável, elas leram Achados e Perdidos, que é um livro que eu fiz muita coisa assim também. Então, é outro lugar que o livro me leva. A semana que vem eu vou aham, sentar com 10, 15, 20 psicanalistas que leram o livro. Então, dá aquele medo, porque você enche de símbolos e aí aham. as pessoas captam esses símbolos e depois eles te colocam contra a parede e falam: aqui, me conta essa passagem aqui. Então, existe também nesse momento é mais um desabafo que eu vou enfrentar agora, uma coisa que Aham. está me deixando bem feliz, vou enfrentar um grupo de mulheres adultas, psicanalistas, que trabalham na área, que conhecem muito de análise de profundidade de pessoas e tudo, para falar sobre isso. Então, eu passei anos pesquisando e escondendo essas coisas. Na Gertrude Sabe Tudo, alguns capítulos começam com trechinhos do Guimarães Rosa, mas são trechos assim aleatórios lá do meio do nada que ninguém vai perceber, mas Aham. que para mim eu falo um dia alguém capta isso aqui. E aqui no Isca eu fiz algo também que é uma coisa assim que, que eu uso sempre, que o Isca começa com a citação pequenininha do Joseph Conrad que diz assim: o autor só escreve metade do livro, da outra metade deve ocupar-se o leitor. Então, quando eu passo assim, essa pesquisa, é mesmo de sentar, bloco de Uhum. notas no celular, um documento aqui. Eu tenho, por exemplo, por um bom tempo, mais de um ano escrevendo a Implacável, o arquivo de anotações era maior do que o arquivo principal. Chegou um momento que eu estava com 50 páginas de Word escrita, eu estava passando mais ou menos o que eu tinha de páginas de anotação, porque muita coisa não cabe na história. E a pesquisa é sentar, olhar, ler, reler, e aí você meio que se prepara para isso. Você está num processo criativo, parece que você se prepara, aí você vê coisas, seu cérebro está procurando, você não percebe, está dando aula, alguém fala alguma coisa, e aí, como você está aberto a essas experiências, entra muita coisa. Se não sentar, nesse caso, para esse tipo de trabalho e organizar, que é um trabalho a longo prazo, muita coisa que deveria ficar de fora acaba entrando. Então, para evitar que o poeta Ezra Pound já disse, né? O poeta é a antena da raça, ou seja, o poeta é aquele que está com a antena captando tudo que está no ar e organizando e jogando no papel. Chega um momento que a gente está captando um monte de coisa que não vai caber na história. Eu captei para essa história uma série de palavras e de termos e de ideias e o processo só funcionou, Marcela, quando eu sentei, escrevi, falei: isso cabe, isso cabe, mas se eu guardar para um segundo momento, isso cabe se alguma vez eu for sentar em outro momento, escrever uma segunda parte. A história tem início, meio e fim, está fechada. Mas eu juntei coisas suficientes para escrever mais duas ou três aventuras. E aí eu Aham. fui pesquisar como eles falavam, que é uma coisa importante, né? E, e eu fui um livro que eu gosto, que eu tenho muito como referência, que é O Apanhador no Campo de Centeio. A Uhum. linguagem do personagem, a forma que ele se expressa, a velocidade das falas, eu me inspirei muito nisso. Eu queria um personagem que falasse como Holden Caulfield, do Apanhador no Campo de Centeio. Eu queria um personagem mais lacônico, e aí eu fui fazer testes de fala, fui ouvir, fui ler em voz alta as falas do Baga para tentar achar o ritmo da fala. Então, é um processo. Criação literária, artes plásticas, é um processo, as pessoas querem que seja rápido, mas não é rápido. A Pode gente está ser vendo que aí, pelo que você está falando, é um processo gigantesco, né? E que tem etapas bem formais, assim, e tem seus desafios, né? Porque você cortar é um desafio para acredito que para o autor muito grande, né? Você fala, não, mas essa é uma ideia muito boa. Mas depende para outra, para cá não vai encaixar mais, porque, né, a história está indo e você tem que saber abrir mão, né, tem que saber que vou deixar essa ideia para depois, vou guardar aqui ainda na minha caixinha aqui. Mas interessante que você falou, Rafael, do estilo narrativo, né. Eu senti que, esse livro tem um estilo narrativo muito peculiar,
né. E você comentou numa das entrevistas que a Implacável tem um estilo um pouco menos radical comparado com outros trabalhos seus, né. Agora eu ouvi palavras como algaravia, acauã, né, electrotoromania. Então, assim, eu mesma me deparei com algumas palavras, falei: "Ué, gente, calma aí, que palavra é essa?", né, tipo, que ele está falando aqui? Calma aí, deixa eu ver, deixa eu tentar entender aqui. Então tinha também um cuidado nas palavras a serem utilizados e uma coisa de tipo assim, um pedido para que você, a partir dessas palavras que não são tão usuais, já estivesse fazendo esse trabalho de: "Calma aí, o que que ele está falando aqui? O que que quer dizer essa palavra?", né, e que isso depois se estendesse para os nomes dos personagens, para outras referências cruzadas, né, para você entrar em níveis de leitura. Mas, como é que foi essa escolha narrativa sua? E tiveram expressões, que agora eu não sei se eu vou lembrar, mas tiveram expressões bem, ai, teve uma expressão bem repetitiva, que Sopa foi no mel aparece muito. sopa no mel, não, mas era uma, vou lembrar aqui depois. Era tipo uma expressão, a sopa no mel você inventou, né? Foi Não, invenção. não Não? inventei, por que não? Ora bolas, o Óleo fala muito, né, ora bolas, no Ora duro bolas. mesmo, No duro sopa no mel. mesmo, no duro mesmo, ora bolas no duro mesmo. Sopa no mel eu não inventei, nem o alectoromancia. São tudo, por Não? exemplo, Aham. uma das ideias seria, eu te interrompi, desculpa, Marcela, você Não, ainda não, está. era isso mesmo, era como é que você escolheu esse estilo narrativo que trouxe realmente, no início, até uma estranheza, você começa com sopa no mel, né, o primeiro capítulo ele já está trazendo, eu falei: "Sopa no mel? E não é, sei lá, não é alguma coisa diferente, nunca ouvi isso e tal", mas como é que você chegou a esse estilo de narrativa? Por exemplo, eu via muitas pessoas falando: "Nossa, é como sopa no mel", como sinônimo de uma coisa boa. Eu Uhum. estava produzindo, estava pesquisando para escrever o livro, eu fiquei encucado com isso. Falei: "Mas sopa no mel", ó, encucado também é uma palavra que eu já Aham. separei para em algum momento colocar, mas não consegui, é uma das palavras que eu queria ter usado. Ó, e sopa no mel, nós usamos muito o termo, ensopar. Tipo, Uhum. e a palavra sopa, o termo sopa do mel vem lá do alemão, que é pegar um pão e enfiar no mel, aí você está ensopando o pão para comê-lo. Mais ou menos isso, não é uma boa explicação, mas o sopa no mel é um termo que veio parar aqui, você pegar um pedaço de pão e chuchar ele no mel. Aí Aham. ficou essa ideia de sopa no mel, como se fosse uma coisa boa, porque seria você pegar um pão e ensopar o pão no mel. Tanto é Ah. que eu sei que é um termo difícil, eu mesmo estou com dificuldade de explicá-lo aqui, porque no Aham. fim do capítulo termina assim, né? Começa com o Baga chateado, porque o Oio está atrás dele falando, mas você fala sopa no mel, eu quero te explicar o que que é, porque é um termo que você usa. E o outro dando pernada longa, o outro correndo com um passinho curto atrás, falando pelos cotovelos, né? Cotovelando ele para ele ouvir. Aí termina esse capítulo assim, mas eu já te expliquei, né, o que significa sopa no mel, e o livro inteiro eu mantenho isso em suspense, e não Aham. explica no livro, né, É, não porque explica. e é exatamente isso, essa palavra veio parar aqui, a gente usa a palavra ensopar, tipo, tô ensopado, termina o capítulo assim, né, começa a chover, o Oio fala, beleza, vamos terminar ensopados. Aí Aham. ele fala, vai ser sopa no mel, porque é brincar com o significado das palavras, por exemplo, o acauã é uma ave que é vista aqui no Brasil como uma das mais temidas. É um falcãozinho muito temido, porque quando ela canta, as pessoas antigamente, até hoje, as pessoas identificam o canto dela como Deus leva mais um. Tipo, quando ela canta, ela tá falando, ó, Deus tá veio buscar mais um. Então Aham. ela é vista como uma ave de mau agouro. E Hum. um fotógrafo de aves aqui até fotografou uma aqui em Araxá que eu fiquei super surpreso. Fiquei surpreso, para falar melhor. E eu coloquei no livro um grupo de homens pássaros, que são homens. No livro Tudo que é Mágico, um grupo de homens pássaros, que tem o chefe tem um acauã no ombro, um grupo de homens jacarés, mercador do deserto, tudo, nada ali é mágico de verdade.
É sempre Aham. mágico aos olhos das crianças. É um bando de homem vestido de médicos da peste. No caso, eles usam as máscaras de aves de Hum. rapina, aves de mau agouro brasileira. Um é a rasga-mortalha, que aqui nós chamamos de suindara, e o principal é que o chefe do grupo usa um macauã. E aí eu brinco com essa ideia, né? E esse homem, ele é chamado de boca torta. E em Aham. alguns momentos eu li muito sobre Jurupari, que é uma figura muito importante para os indígenas, que é mal vista, sempre foi mal vista pelo homem branco colonizador, que identificava meio sempre assim como um demônio, mas na verdade é uma figura sensacional, fantástica da religião indígena, nem vou falar mitologia, porque realmente muitos indígenas seguem, acreditam. Então eu estudei muito, li muito sobre Jurupari. E aí, quando o meu personagem. Isso não é mencionado no livro, mas quando o personagem aparece, ele é chamado de Boca Torta. E em algum momento alguém fala, ele é aquele que vem na rede e retira a palavra da nossa boca. Que eu fui ler alguns contos e mitos indígenas, e eu li um sobre Jurupari sendo aquela figura que chega na noite, as crianças estão dormindo, as pessoas estão dormindo, ele rouba a palavra da boca delas. E ali foi mencionado em alguns desses mitos como boca torta. Mitos não, em algumas dessas histórias. E Aham. eu pensei, eu vou fazer uma mistureba aqui, porque eu vou colocar o Boca Torta com a Cauã no ombro, e quando eles chegam, ele que tá com o coração da bruxa. E o que que ele faz para entregar os corações o coração da bruxa? Ele vai fazer a lectoromancia, que é uma coisa que se fazia na Grécia Antiga. Você quer decidir, você joga as sementes no chão, os pássaros vêm, comem, misturam ali, ele espanta os pássaros e o desenho dos pássaros, ele vai ler a sorte, vai ler a história, vai ver o futuro ali. Então eu misturei esse negócio grego, romano, dialectoromancia, misturei com Jurupari boca torta, e a forma que ele decide se devolve o coração ou não é colocar a pena de um pássaro, por isso que na capa nós temos os homens pássaros, ele coloca a pena de um pássaro de um lado e o coração da bruxa de outro. Se o coração for mais leve que a pena, ela é um coração sem pecados. Se o coração for mais pesado que a pena, é um coração duro, pesado, cheio de pecado, cheio. E é um coração pesado da bruxa. Então os meninos vão. Isso de pesar o coração está na mitologia egípcia. Então pensei, eu vou fazer uma miscelânea de ideias, Aham. cultura indígena com a deusa Mate, que pesava o coração, quando se chega ao coração, são besouros rola bosta, né, que no Egito Antigo também tem um forte simbolismo, os capítulos abrem, né, com um besorrinho, Com besouro, enfim. é. E aí talvez, para responder sua pergunta, que eu me empolguei muito, eu digo o seguinte, trabalhando com adolescentes e crianças, eu trabalhei com livros que em alguns momentos eles criticavam, não gostavam, porque eles sentiam que estavam sendo subestimados. Nós estamos falando de uma geração hiperconectada, que tem Uhum. contato com o mundo inteiro o tempo inteiro e que é uma geração nativa digital que eu desconheço. Eu tenho um filho de 13 anos e vejo de perto o quanto eles estão conectados de, de maratona série. Meu filho e os amigos dele da sala dele, eu sou professor do meu filho numa escola particular, eles maratonam séries, eles maratonam leitura de gibis, mangás, sobretudo. Então, não dá para chegar neles com uma historinha muito simples, achando que eles vão cair, porque eles não caem, porque nós estamos falando de um público, como nós falamos, exigente e um Aham. público que, quando percebe que está sendo subestimado, eles pulam fora. E aí, fazer isso num livro para criança, misturar Jurupari com Deusa Mate, com animais da fauna brasileira, cada lugar um passarinho, etc e tal, é porque também os adultos leem. E ao adulto que você tem que conquistar, pelo menos é o caminho que eu tenho tentado seguir, conquistar o adulto e esse adulto levar até o seu adolescente. Porque quem compra livro é o adulto. Então tem que ser um livro que, quando um adulto sentar para ler, com o filho, o adulto fique feliz também, não seja só um compromisso. Olha, eu tenho um compromisso de ler com meu filho. E sempre chato, porque ele gosta dos livros, mas eu quase morro. Eu li com meu filho o Diário de um Banana e adorei, por exemplo. E eu Aham. queria que meu livro fosse assim, para que um adulto falasse: você não está entendendo isso aqui, não. Quando você for mais velho, um pouquinho, você senta que você vai captar outra coisa aqui. Então, escrever não só para a criança que eu fui, que eu sou, um pai que ainda mantém ali todos os seus
sonhos infantis. Então, a ideia é escrever um livro que não subestime a inteligência de ninguém e que um adulto possa ler e ficar feliz, tal como um adolescente possa ler e se encantar por esse mundo. É, como a gente falou, né, tem diversas camadas, né, e você vai ler até em diferentes momentos da sua vida, ou você vai ler com, né, um pai, um filho, por exemplo, as percepções vão ser completamente diferentes, né. Até de repente algum adulto vai conseguir pegar essa referência cruzada, né, que você traz aqui bastante, né, o texto é rico dessas referências, né, que você comentou, e eu queria falar um pouquinho dos elementos que você coloca, né, como a caixa de dizer a verdade, né, em que você comentou em alguma das entrevistas que pegou um pouco dessa referência das aventuras do Huckleberry Finn e também do Mochileiro das Galáxias. Mas como é que é a introdução desses elementos e a caixa de dizer a verdade, né, é muito interessante o conceito em si dela, né, na história. É um A caixa de dizer a verdade, eu queria, para mostrar que aquele mundo é um mundo fantástico nos olhos dos dois meninos, porque a gente divide assim, alta fantasia. São aqueles livros em que a fantasia é muito. Tem mágica, tem dragão, tem acontecimentos maravilhosos, e tem a baixa fantasia, em que os elementos fantásticos não são tão evidentes. Tipo, no meio história não tem dragão. Ah, mas tem homem jacaré, mas você percebe que é um bando de maluco que vestiu umas roupas de jacaré e funciona como uma seita lá no Pantanal, em que eles criaram um ambiente em que eles vivem fantasiados de jacaré. A hora que chega nos homens pássaros, são médicos da peste que estão ali se protegendo da doença que se chama a implacável. Então a ideia era: tudo nesse mundo parece fantástico demais, mas não é. Aí eu fiquei pensando, uma coisa que pode dar uma balançada nisso seria uma caixinha de dizer a verdade. Mas ela vai ser uma caixa de dizer a verdade, que é um oráculo, né? Vai ser um oráculo tão Aham, suspeito, vai ser um oráculo tão sobre todos os aspectos duvidável, porque a ideia era a seguinte: a hora que eles chegam no topo do castelo, onde está o gigante enfesado e a Ibatinga, eles descobrem que o gigante é o inventor. Tanto é que o gigante encontra eles andando numa bicicleta, que é toda errada, né? A bicicleta, o guidão mexe com a roda de trás, as rodas são dentadas como um arado, tudo errado. O gigante inventou uma roupa que, quando ele cai, a roupa enche de ar, que eles chamam de saco de ar, seria a tradução de airbag. aham. E aí eles chegam lá, o gigante está inventando uma caixa de música em que ele roda a manivela, a caixa toca uma musiquinha, sobe um palhacinho, e ele faz a pergunta: caixa de dizer a verdade, eu sou o melhor inventor do mundo? Aí a caixa toca a musiquinha e levanta a placa, sim ou não. E a hora que os meninos chegam, o gigante está trabalhando no protótipo de número 42. Ele super chateado, enfesado, porque todos deram errado. Ele não consegue ouvir da caixa o que ele quer ouvir. Ele faz a Aham. pergunta sempre, ele quer ser o melhor inventor. E aí o 42 foi uma brincadeira que eu criei isso e pensei, mas não, mas só uma caixa de dizer a verdade é muito pouco, eu preciso de uma referência para que isso se sustente. Lembrando, né, Marcelo, acho importante dizer que, falando isso, é tudo um sonho do escritor que isso tudo funcione. E a gente Aham. joga isso no mundo e pode ser que não funcione e passe despercebido. Mas eu me permito falar com muito amor e paixão da minha história, então eu estou falando aqui, parece, né, que, nossa, então eu estou dizendo que a intenção era essa, a Aham. proposta era essa. Às vezes passa despercebido, não tem problema, às vezes não funciona, mas nesse caso a ideia era, como era o protótipo ali, eu pensei, vou brincar que no Guia do Mochileiro das Galáxias, em determinado momento, os homens constroem uma máquina, um robô gigante, e fazem uma pergunta para ela, para essa máquina, que é: qual é a resposta? Uhum. Seria a pergunta definitiva, né, segundo o Guia das Galáxias, para a vida, o universo e tudo mais. Eles só chegam para a máquina e falam: nós queremos saber qual é a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Ou seja, a pergunta definitiva. A máquina fala: beleza, procurando a resposta. No livro, que eu gosto muito, o Guia do Mochileiro das Galáxias, o livro, a máquina passa 7,5 milhões de anos calculando. Em Aham. determinado momento, a máquina fala: gente, estou pronta, chega aí. Todo mundo se reúne, é um momento Analisei tudo importante. aqui.
Analisei. Resposta: 42. E assim, eu já li, todo mundo pesquisa, estudiosos da obra, né, do Douglas Adams procuram a resposta, por que ele pôs 42? E aí eu pensei, esse 42 vai ser o protótipo da caixa, vai ser uma referência, porque eles usam essa caixinha para fazer perguntas, né, sobre a vida, sobre o Aham. universo e tudo mais. Porque o gigante joga essa caixa no lixo e fala: esse protótipo 42 está errado como os outros. O Oio, muito inteligente, muito curioso, rouba a caixinha. O Oio rouba mais de uma vez no livro. É um personagem que tem também essa dualidade. E aí eles roubam a caixinha. E ele passa parte da história perguntando para a caixinha até ele perceber, falar, a caixinha funciona. O gigante perguntava, caixa de dizer a verdade, eu sou o melhor? Se ele falasse eu sou o maior, daria certo. Aí o Oil começa a brincar, testar a caixa. Ele vai usar a caixa também quando ele percebe que o Baga e a Ibatinga estão muito próximos, ele vai perguntar, né, em determinado momento, ó, caixa de dizer a verdade, me responda, por favor. Ele percebe que tem que ter um padrão para perguntar. Sim. Óleo e Ibatinga e Baga estão somente conversando, sem maiores compromissos. Então a caixa vai ser um elemento que aparece assim, fantástico ali. Tem gente que acha que a caixa funciona e que o gigante estava enganado só pela forma que ele perguntava. Eu deixei em aberto. É bem possível achar que a caixa funciona, é bem possível achar que ela não funciona. Eu criei, cá entre nós, posso falar aqui com sinceridade, eu criei pensando numa caixa que não funciona, que é produto de um gigante totalmente com que totalmente ridículo nas suas invenções, né? Ele inventa uma escada para descer e subir do castelo dele, que é completamente absurda. Por que, que aquilo não seria mais uma invenção absurda? Então são Aham. dois elementos assim que deixam balançar um pouquinho, que é ela e o Ponto Cego, que é um personagem invisível que tem na história. São os momentos ali onde eu tentei brincar um pouquinho mais com a fantasia mais alta. Legal, é a questão do ponto cego, né, esse personagem que você nem sabe se existe ou não e por conceito, ele já tá no ponto cego, né, que você não se você olhar, você não vê, né, ele já tá ali naquela sua visão que você não consegue enxergar, né. Então é interessante esses conceitos que você, assim, trouxe, pra trás e os níveis de leitura que o leitor consegue ter. Agora, seria interessante, você vai ter agora os desafios, né, com as psicólogas, né, e tal, mas seria interessante uma leitura comentada do livro, né, você vir anexo ao livro, assim, né, a pessoa lê e ter, de repente, pensa nisso, fazer um produtinho aí de uma leitura comentada mostrando, seu processo criativo, as referências cruzadas, os vários níveis de leitura que se pode ter, porque a leitura desse livro, eu não conheço os outros seus livros, mas, ela parece que deveria ter muita nota de rodapé, né, tipo, ou esse bate-papo nosso aqui como anexo, né, ou as suas explicações anexas, porque eu acho que fica cada vez mais rico, né, a leitura lá. E pode ter gente que passa batido, que faz parte também, mas é interessante entender o processo criativo do autor, né, aquilo que ficou nas gavetas, mas aquilo que às vezes ficou em cima do cômodo, que dá para ver se você observar direitinho, né. A ideia do ponto cego mesmo é uma ideia que eu acho um pouco difícil para Aham, crianças e adolescentes. Nós que somos adultos e dirigimos, nós sabemos, numa estrada, em algum momento, vai ter alguém no ponto cego do seu retrovisor. Você está ouvindo a moto, você não vê ela porque está ali do seu lado. Eu pensei no ponto cego assim, Marcelo. aham. Estava dirigindo, tinha um motoqueiro andando muito colado em mim, e eu o tempo inteiro olhava nos retrovisores, eu não via ele, ele estava no meu ponto cego assim durante um bom tempo, aí eu diminui um pouquinho e ele passou. Eu pensei, nossa, seria muito interessante, mas eu fiquei com esse medo. Seria muito interessante um personagem assim. Ele está do seu lado, só que só se movimenta da forma correta em que ele sempre se posiciona.
Aí o meu medo foi um adolescente, ainda que meus alunos, assim, na porta da escola tem uma enorme quantidade de motinhas elétricas, né. Então eu Aham, acho que eles estão convivendo com pontos cegos agora mais do que a minha geração conviveu. E eu fiquei com sim. medo de ter um elemento que não funcionasse, porque depende de você pensar: "Mas isso é absurdo demais". Mas é absurdo, tudo é absurdo na história. Existe uma coisa em literatura que eu sempre falo em sala de aula, principalmente, que é a suspensão da incredulidade. Você Hum. começou a ler um livro, isso na teoria da literatura é bem simples, você começou a ler um livro em que um cachorro fala e ele tem um cachorro que não fala, aí você pensa, Pluto e o Pateta é assim, né? Um é um É verdade. cachorro que fala, veste roupa e se comporta como um homem, e ele tem um cachorro que não fala e se comporta como um cachorro. A gente vê isso e aceita, porque a gente Aham, suspendeu a nossa incredulidade ali, né? Na literatura legal. chama de suspensão da incredulidade. Você lê os 100 Anos de Solidão, que eu adoro, tem até uma tatuagem no braço, a obra que eu amo, ela exige essa suspensão o tempo inteiro. O personagem que morre anda seguindo o personagem que mata. Um dia uma personagem muito bonita é arrebatada para o céu e sai voando para o céu. Nós aceitamos. Então eu pensei, talvez o ponto cego funcione porque eu vou criar um ambiente ali em que a incredulidade vai ter que ser suspensa para você aceitar que a bruxa fala: "Mas não é tão simples. Vocês vão, mas o ponto cego vai na cola de vocês. Então, se vocês fugirem, evitarem, não quererem ir, o ponto cego dá uma flechada em vocês. Ah, mas cadê o ponto cego?" E eles passam a história inteira, né? Eu criei elementos em cada momento para eles pensarem: "Ah, o ponto cego existe." Então, um livro inteiro, o ponto cego aparece sempre uma referência para os meninos lembrarem. Tem no ponto cego deles alguém não seguindo-os. E quais foram os feedbacks que você já recebeu desse livro? Tanto positivo ou negativo, você já teve esse feeling aí do que as pessoas estão sentindo ao ler? Eu tenho acompanhado os comentários na Amazon e Aham, principalmente na Amazon e no Scoob. Eu gosto muito do Scoob, eu usava. Eu acho um espaço muito bom, porque coloca lá, a pessoa coloca que está lendo, aí eu vejo, ó, tem 5 pessoas lendo, agora tem 2 pessoas lendo o livro. Eles marcam, né, o Scoob é uma comunidade de leitores, aham. então as pessoas marcam que estão lendo. Você mesmo, né, usou o Eu Scoob, tenho, sim, sim. eu vi que você estava lendo quando você marcou lá. E ali eu vejo os comentários, vejo as notas e vou acompanhando por ali. O pessoal que lê sempre manda recado, manda mensagem. É a minha primeira experiência com e-book na Amazon, então eu estou sentindo uma diferença, porque os outros livros eu tinha físico, eu ia nas escolas, eu sentava para ouvir o que as pessoas falavam. Então, faz parte, né, da experiência de ver como que os leitores reagem a um e-book. Então, até agora eu estou bem satisfeito. Algumas críticas que eu ouvi achei pertinentes, sentei para pensar, eu acho importante, Aham, porque você escreve um livro desse igual eu escrevi, eu fiquei encantado com a minha história, eu gostei dela. Tanto é que eu tenho vários outros livros escritos que não me encantaram tanto, então na hora de publicar, eu optei por ela, que era a história que mais estava falando comigo no momento. E é importante as pessoas falarem, você pensar, ah, eu estou muito encantado, mas olha só, o que essa pessoa falou tem razão. E um livro não aham. está fechado, né? Eu vou sentar, quero fazer uma edição física dele, por enquanto ele existe só como e-book, fazer uma edição física com uma nova leitura que eu vou fazer agora, a qualquer momento eu vou começar uma leitura bem profunda do livro, vou ver críticas, eu vou ver o que, que dá para mexer, não vou mudar a estrutura, não vou mudar nada, mas eu sei Aham, que um detalhezinho ou outro para a versão física eu quero sim. mudar, porque eu estou ouvindo o que as pessoas falam e a obra de arte não está pronta, nunca. Eu acho que Aham. cabe uma alteraçãozinha ou outra e cabe também uma segunda versão, uma segunda história, uma segunda aventura. Então eu tenho pensado muito nisso, ou vendo o que as pessoas escrevem nas redes sociais, principalmente porque quando vem no nosso perfil, é uma coisa. Agora, quando é uma pessoa que nunca te viu, que sentou no Scoob, que marcou que está lendo e que comentou, é uma visão já diferente. Então, estou Tá, é aprendendo a verdade. lidar com esses tipos de análise para tentar encontrar, assim, qual é o ponto em comum que existe Aham, em torno da crítica do livro. legal. E a capa do livro que foi que me chamou muita atenção, como é que foi feita? O livro, eu pensei o seguinte: eu assinei um contrato com a Mondro para fazer um livro, Aham, e eu sabia que ia demorar, que a Mondro é uma editora tradicional, que faz um trabalho bem dentro daquela.
daquele padrão de editoras tradicionais, então reuniões com editores, reunião com revisor, é um processo longo. Aí eu pensei, eu acho que eu consigo antes emendar um livro. E aí eu pensei muito numa capa. Sentei no Canva e pensei, o Canva tem uma inteligência artificial de capa. E eu pus na minha cabeça que eu ia fazer esse livro assim. Eu pensei muito como publicá-lo. Aí eu pensei, eu vou fazer uma experiência na Amazon, mas eu Aham. quero com o que eu tiver de melhor. E eu vou fazer 100% sozinho. Esse é o livro, assim, eu acho que é o livro mais independente que eu já fiz. Eu escrevi ele sentado aqui, eu publiquei ele daqui, eu fiz a capa dele aqui, 100% aqui. E aí, dentro dessa ideia de fazer um livro 100% sozinho, eu fiz a capa usando a inteligência artificial, fiz a Legal. imagem, Aham. mandei para a Cíntia Rodrigues, que eu conheci pesquisando em redes sociais, e falei para ela: olha, eu tenho uma imagem, precisa de retoques, precisa de um detalhezinho, você transforma isso numa capa? Então eu elaborei a imagem aqui, a Cíntia Rodrigues fez os detalhes, arrumou o que é necessário arrumar, né? Sim. E, e foi uma escolha que eu fiz sabendo que podia ser uma escolha complicada, Não, mas porque ficou bem legal a capa, acho que ficou bem chamativa e é o único local ali que o livro não tem ilustrações, apesar do besouro rola bosta, né? Mas a capa eu acho que é o que trouxe essa atmosfera ali, né? É a primeira vez que a gente vê ali, a gente fica, ué, mas que são esses personagens? Calma aí, qual que é um, qual que é o outro? Mas eu entendi ali, né, a ambientação, eu entendi né, que é a carinha dos personagens, né? E dali eu acho que surge, começa a povoar, enquanto você vai falando, né, narrando, vai povoando ali, baseado naquela capa, né, que você criou, mas ficou muito boa. que bom que você gostou. A capa realmente, as pessoas falam, né? Não se compra um livro pela capa, se compra o livro pela capa. Na nossa sociedade visual, tanto fortemente que ela é visual, né, com redes sociais, a gente compra. Eu quebrei muita cabeça, pensei muito, eu trabalhei já com dezenas de ilustradores, Aham, pensei muito, falei, eu queria fazer tudo sozinho. Eu já tinha feito capas artesanais. O meu segundo livro de poemas, eu fiz ele aqui em casa com papelão, eu cortei, eu xeroquei na máquina de xerox da escola, eu cortei letrinha por letrinha, colei na capa. Só que era um trabalho artesanal, aham, manual, e eu queria uma experiência assim de mão na massa 100%. E agora sei. eu vou contratar um revisor, vou ver se eu fiz uma outra capa com outras imagens, eu vou estudar bastante porque a capa realmente deu certo. Por exemplo, eu ia até olhar o nome aqui, mas um artista incrível trabalha com bonecos, faz Aham, bonequinhos de personagens tipo super-heróis e personagens de anime com massa. Ele gostou da capa, me mandou uma mensagem, falou: vamos fazer uma parceria. Eu quero fazer esses seus personagens em bonecos de massa para ah, você legal. expor. E tá ficando um projeto lindo. E assim, e ele se encantou pela capa, né? Depois que Aham. ele foi conversar, ele falou: mas qual que é a história desses passarinhos de mau agouro aí com essa roupa esquisita? De onde que veio? Isso aí eu fui contar para ele. Quando eu contei, ele já tinha um projeto em andamento, ele refez o projeto. Em breve eu vou postar nas redes sociais. É um boneco Legal. de massa, uma escultura, ficou linda. Eu queria fazer uns besorrinhos de pendurar no pescoço, porque sempre alguém fala, hoje em dia, para vender livro, né, Marcelo? Há muito material extra que as pessoas procuram. Querem um livro, mas querem um marcador de página bonito, e é legal, eu gosto disso. Eu, no Aham. Catarse, né, muitos projetos legais no Catarse, que é uma coisa que eu não fiz, mas pretendo fazer, o livro vem sempre com muitas coisas, e eu pensei, primeiramente, fazer um pingente com os besorrinhos sendo o coração das pessoas, mas aí acabou que veio essa proposta dessa parceria, e vai sair um boneco super bonito, Aham. os homens pássaros se chamam pérvios, né? Eu estava lendo sobre, até na medicina, a veia que foge, que dá passagem, eles chamavam de pérvio, e na mitologia, pérvio é aquele ser que dá passagem. O primeiro pérvio que eles encontram é um anu, que é visto como uma ave que abre as portas para a morte. Então tem toda uma simbologia, e eu Aham. pensei muito em fazer um homem pássaro com o rosto de um anu preto, que é uma ave super interessante.
Mas enfim, eu tô até fugindo um pouco da pergunta que eu Não, mas vai empolguei. ser legal, a gente quer saber depois. Apresenta pra gente ou o besouro ou o boneco, que eu acho que vai ser interessante. E realmente, a pessoa que lê e que ama, ela quer entrar nesse ambiente, ela quer, como você falou, um marcador, um protetor de livro, né, qualquer coisa assim que ajude na leitura ou traga esse ambiente da leitura, né, quando o livro consegue extrapolar nesse sentido, é muito interessante. Agora, já que a gente falou um pouquinho de inteligência artificial, né, você falou que fez aí junto com o Canva, eh, e hoje a inteligência artificial está tomando outros níveis, está chegando em certas velocidades muito grandes. A gente estava até aqui antes do nosso papo, né, falando do livro que eu lancei, que são Os Pecados Digitais, que a gente criou um agente de inteligência artificial. O livro foi concluído por um agente de inteligência artificial pelo Claude AI. Então, já está entrando nesse universo da escrita e da leitura. Agora, o que que no seu livro você acha que é tão particular ou tão, assim, humano, que você acha que, aquilo não ch uma inteligência artificial, por mais, assim, que esteja desenvolvida no prompt, que tenha sido bem elaborada, ela não conseguiria fazer, porque é único da do seu desenvolvimento ou desse livro? Uma boa questão. E difícil, talvez a pergunta mais difícil do dia, porque a inteligência artificial eu vejo como uma ferramenta ótima. Eu queria ter essa experiência. Para a escrita, eu não experimentei Uhum. ainda. E eu acho que eu não vou experimentar porque eu acho que sentar aqui não é terapia. Eu vejo o povo falando isso na internet, fala, é terapêutico, e os terapeutas ficam chateados. Não, isso não é terapêutico. Terapêutico é ir na terapia. É. Então, assim, não é terapia, mas é terapêutico. Eu acho que é esse o termo que se fala. Então, se eu Aham. fizesse na inteligência artificial, eu ia ganhar um tempo que é um tempo que eu não quero ganhar. É um tempo que eu quero ter aqui, Tá. porque e se eu fosse usar essa inteligência artificial como ferramenta de escrita, eu acho que eu ia levar mais tempo ainda. Eu acho que o tempo que eu levo hoje já é grande o suficiente. O que eu faço, por exemplo, no Achados e Perdidos, que é esse livro anterior, que ganhou o prêmio CEP, Prêmio Hum. CEP Nacional de Literatura, foi também um lugar onde se ganha dinheiro com livro, né? O prêmio CEP dá um valorzinho em dinheiro e publica o livro. Esse livro, por exemplo, eu acho que a inteligência artificial não escreveria ele hoje, porque ele é um livro assim que tem 3 capítulos, cada capítulo uma estrutura, você teria que levar tempo demais e não compensaria programando a inteligência artificial. Toda a linguagem é rimada, mas são rimas internas e tem um monte de detalhes que eu fui ao longo de alguns anos fazendo achados e perdidos para ele ficar com aquela cara. Inclusive, você falou de notas de rodapé. No Achados e Perdidos, eu pus pelo menos uma nota de rodapé em cada página. Tem página que tem 5, 6. Que é uma coisa também que não sei se a inteligência artificial faria. Eu pensei assim, eu quero uma história que passe diante dos olhos do leitor e que ninguém lê nota de rodapé porque é chato, e que, já que ninguém lê nota de rodapé, eu vou encher o livro de notas de rodapé que são importantíssimas para a compreensão da história. Aí eu fiquei um tempão pensando uma história que funcione, sendo lida sem nota de rodapé, mas que ganha um sentido muito maior lendo as notas de rodapé. Isso é algo, por exemplo, que no Achados e Perdidos eu acho que uma inteligência artificial não faria ainda. Agora, pode ser que alguém esteja até programando ela para fazer, mas que foi um diferencial. No Ao Pé da Letra, que é um outro livro meu que eu nem falei, ele é um super tradicional, mas eu acho que a escrita criativa faria isso. O Ao Pé da Letra é uma história tradicional de uma menininha que está dentro do espectro autista e que ela vive uma série de aventuras, uma atrás da outra, porque ela tem Aham. dificuldade de lidar com termos, mais uma vez a ideia dos termos, né? A prima fala, eu tô com uma pulga atrás da orelha. Aí a menininha chama Dorothy, a Dorothy fica, meu Deus do céu, vamos arrumar um remédio para Aham. contra a pulga. É, pare de levar tudo ao pé da letra. Então é uma história que fez, assim, não tem muita coisa de especial extra que uma inteligência artificial não faça hoje. Você teria que programar ela bem, daria um trabalho, mas eu acho que aqui é uma história muito tradicional
para crianças. Eu fiz ela muito tradicional, que foi depois da Gertrude, que tem toda uma questão de linguagem, tem as citações do Guimarães Rosa. Então eu acho assim, é o sonho de todo escritor. Eu acho que eu não sei a resposta, por isso que eu estou enrolando. É o sonho de todo escritor, Marcela, ter a sua voz. Eu Sim. lutei muito para achar uma voz. Aí quando eu achei uma voz aqui, eu Aham. pensei, ah, não tá legal, eu vou fazer um livro extremamente ousado, que é o Achados e Perdidos, e emendei com Achados e Perdidos um extremamente ousado, que é esse O Monstro que Não Existe, que vai sair esse ano. Aí, Legal. não, aí eu pensei, ah, agora eu já chutei o balde, vou voltar para o mais tradicional possível, que é A Implacável. Então eu acho que eu fugi um pouco. Toda vez que eu achava uma voz, eu fugia dela no próximo livro. Então o que Aham. a inteligência artificial talvez não faça seria essa loucura de, para cada livro, um projeto que comece do zero e que tenha ou uma radicalização de linguagem absurda, no Monstro que Não Existe, é uma radicalização em que o leitor, no meio do livro, percebe que ele é o personagem principal, então é uma brincadeira o leitor perceber que é um personagem principal. O meu livro Isca, que eu mostrei aqui, na verdade, ele nasceu como um vídeo. Eu escrevi Uhum. um poema de lido da meia hora certinho, e ele é um vídeo aqui no YouTube de meia hora. Ah, Só que legal. ele não é só o áudio. Eu passei um ano animando as palavras, então quando eu falo a palavra, uma explode, a outra desmancha, a palavra desce, um mosquito passa voando na página, o mosquito aqui está paradinho aqui, ó, no livro. Porque o livro, esse livro, na verdade, é só a impressão de um. Aqui tem um mosquitinho, ó. E Aham. aí tem alguns elementos ao longo do livro. Tem uma formiga. Aqui é só uma formiga e um mosquito. Na hora que alguém vê o Isca, chama Isca Rafael Noli, no YouTube, essa formiga está andando na página. E tem a ver, porque o leitor está lendo e ele é distraído aqui por uma formiga que está andando na página. Aqui ela não anda. A Aham. mosca aqui não voa. Então, Mas no vídeo eu vou colocar essa referência aqui embaixo na legenda para o pessoal ver depois. maravilha, porque é um negócio que eu dediquei um ano Aham. para fazer esse vídeo, porque eu não sou designer, eu não sou uma pessoa que mexa com esse tipo de coisa, mas eu falei, eu vou fazer, eu consigo, eu vou fazer essa formiga andar na página e eu vou gravar, e é um audiolivro Aham. com imagem, eu não sei nem Faz como demais. dizer. Então, por exemplo, isso a inteligência artificial não fazia, não faria, porque, na verdade, isso aqui é só o registro de um poema, é um poema só o livro inteiro, de um Aham. poema que eu fiz para funcionar como um vídeo no YouTube no meio da pandemia. Uma pessoa sentar e durante meia hora ficar olhando as palavras voando na página com a minha voz lendo. Mas eu Legal. não sei mesmo. O sonho do escritor é achar a sua voz. E tá todo mundo procurando, e é ótimo quando a gente acha, e as redes sociais, nós temos milhares de escritores usando essa inteligência artificial, e se não treina ela bem, você vai ter a voz da inteligência artificial. E aí é Sim, ruim porque é perceptível. sim. Vamos agora para as rapidinhas, aquelas perguntas ao final, já estamos chegando aqui no final dessa entrevista. Se você pudesse sentar num café para tomar um café com um personagem, quem que você escolheria, o que que você perguntaria? Nossa, essa é boa, hein? Vixe, deixa eu pensar. Eu gosto muito, deixa eu pensar. Nossa, que pergunta difícil, hein? Personagem, não é Eu, o autor. eu tô lendo agora o Aham, Robô Selvagem, que eu tô adorando o Robô Selvagem, tô nas últimas páginas. E seria legal sentar com aquele robô selvagem que o Robô Selvagem é a história de um robô que para numa ilha deserta, uma ilha só tem animais ali, e quem viu um filme sabe, né? Ele adota um, um filhote de ganso e ele vira a mãe desse filhote de ganso. É uma história que tem trechos tão bonitos, assim, coisas tão não conheço, interessantes. não tem filme que você falou? Tem um filme que agora estava concorrendo ao Oscar, é baseado num livro, no Infanto Juvenil, mas não, vamos pensar no seguinte: um dos livros fundamentais da minha vida é Os Detetives Selvagens. Tá. Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolaño, escritor chileno, é um monumento maravilhoso, é um livro que me marcou muito, me influenciou muito em termos de linguagem, e são dois dos detetives selvagens, são dois caras, poetas, que vivem no Aham. México, e eles ouvem falar de uma poeta que publicou um poema nos anos 20, é uma história assim que eles se lançam no mundo para achar essa poeta.
e, tipo, eles viam ela como uma pedra fundamental da grande poesia, e ela era uma mulher que publicou esse poema e desapareceu. Então, esses dois detetives, eu sentaria com eles num café, porque eles atravessam, um vai parar em Israel, eles vão procurando pistas, a vida derruba esses caras, é uma obra monumental, de volume bem expressivo. Eu sentaria com os detetives selvagens para tomar um café e conversar sobre chama Tirraneiro, a poeta Tirraneiro, que é um monumento da literatura. O Bolanho já morreu, deixou uma obra Aham, muito importante. Eu sentaria com os detetives selvagens. legal. E qual livro você queria ter escrito? Eu acho boa questão. Olha, um livro que me marcou muito, muito, tipo Clarice Lispector, A Hora da Estrela, Uhum. A Hora da Estrela, por exemplo, da Clarice, é um livro que me marcou muito. E eu acho que ali é um momento em que ela fez um livro que qualquer um senta, lê, se encanta. Mas talvez o Capitães da Areia, do Jorge Amado, também, boa, difícil. Ou, por exemplo, quando eu era jovem, eu tenho certeza que eu ia falar um livro do Drummond, que eu ia falar, tipo, eu ia falar alguma poesia do Drummond, o primeiro livro do Drummond, ou um livro do Ferreira Goulart. Mas difícil. Vou ficar com Jorge Amado, Capitães da Areia. Capitães da Legal. Areia. E quem, a gente não pode deixar de seguir nas redes sociais? Quem você acha que é interessante para um escritor, né, para quem está querendo começar a escrever ou está começando a escrever, quem que você acha ou qual arroba você acha que tem que seguir? Nossa, essa é a mais difícil, porque eu sou fiel seguidor de muitos canais. Eu tenho, assim, um compromisso de toda semana, todo dia da semana, eu tenho um canal que eu sento e vejo. Eu dou aula a manhã inteira, todo dia, quase todos os dias à tarde e alguns dias à noite. Eu dou 49 aulas ao longo da semana, então, a manhã inteira. Então, mesmo assim, eu tenho achado, tipo, escreva seu livro na quinta-feira, eu nunca deixo passar. Muito canal Aham. de quadrinho eu sigo também. Nossa, é difícil, hein? Deixa eu pensar. Eu gosto muito do Dois Quadrinhos, que é um canal de quadrinho. Eu gosto muito do Fora do Plástico, que faz um tipo de jornalismo muito interessante, em que eles sentam toda semana e fazem um resumo da semana. Eu gosto muito de Confins do Universo, que tem podcast também que eu acho super interessante. Nossa, é muita coisa. É até ruim eu falar alguns e não falar todos, porque eu vejo muita coisa no YouTube. Televisão, eu não tive televisão assim por uns 15 anos, eu não tive televisão em casa. Que Aham. eu vivi mesmo assim, não sou nativo digital, mas achei no YouTube, nas redes sociais, um ambiente onde eu vejo isso. Então é difícil de falar. Falei alguns, mas Falou. ficou de fora dezenas. Maravilha. Mas quais são, assim, os livros que você acha que a as pessoas têm que ler? Aqueles seus top 3 ou top 5 livros que você fala: "Ai, cara, tem que ler esse". Olha, eu sempre falo dos Detetives Selvagens, do Roberto Bolaño, que eu acho que é uma obra monumental. Eu sempre falo do Cem Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que realmente foi um livro que foi importante, um ponto de virada importante na minha vida de leitor. Também ele tem que aparecer. Da Clarice Lispector, eu colocaria um de conto, que eu acho assim, já que eu falei na Hora da Estrela, eu colocaria tipo A Legião Estrangeira, da Clarice Lispector. Uma coisa assim que para mim eu estudei quando eu fiz geografia, eu tentei me aproximar, Os Sertões de Euclides da Cunha e O Grande Aham. Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, porque quando eu me formei em geografia, o meu projeto era estudar os caminhos em que a geografia e a literatura se encontram. Então, alguns livros que eu fui ler nesse momento que eu devia ter lido quando eu era muito mais jovem, é o Euclides da Cunha, Os Sertões, que é magistral, e o Grande Sertão Veredas. Então eu colocaria assim, o Gabriel Garcia Marques, o Roberto Bolanho, com 100 Anos de Solidão e Os Detetives Selvagens. Eu colocaria o Guimarães Rosa, com Grande Sertão, ainda que eu tenha lido tudo do Guimarães, é um autor que eu adoro. A E Clarice?
E a Clarice Lispector, eu coloco a Legião Estrangeira porque é o que eu li por último agora, porque a Clarice eu li várias vezes, em diversos momentos. Eu li a Clarice, tipo, Paixão Segundo GH, foi um Uhum. livro muito, muito difícil, muito ousado. Eu gosto muito desses livros ousados, por exemplo, eu li o Faulkner, O Sonho e a Fúria, por exemplo. É um livro que me mudou. Eu li aquele livro, eu pensei, a primeira vez eu parei no comecinho. Aí depois eu voltei, não andei muito. Eu pensei, esse livro aqui Agarrou. não é porque ele seja ruim, é porque eu não estou à altura dele. Aí só muitos anos depois eu sentei e consegui Aham. ler O Tom e a Fúria do Faulkner. E a mesma coisa com a Virginia Woolf, que eu fui conseguir ler parte da obra dela, principalmente no Farol, ou Viagem ao Farol. Foi um livro que eu comecei e parei mais de uma vez. Então, essas são algumas das minhas referências. Eu não falei nenhum infantil, infanto-juvenil, porque também tenho muitas referências, mas eu acho que na minha formação, esses Esses foram livros foram sensacionais. legal. E um conselho para quem está um recém-escritor, quer começar a escrever e publicar seus livros, o que que você deixaria como um conselho? Eu acho que é criar esse arcabouço. A Uhum. palavra arcabouço, eu sempre uso ela, ainda que o Enem use um termo um pouquinho diferente, né? E eu sou professor e lido com isso direto. Os meninos falam assim: professor, o Enem tem exigido muito da gente alguns conhecimentos além do que é normal. E eu preciso criar esses conhecimentos. Os alunos vivem muito procurando esses conhecimentos para usar na redação, porque isso dá ponto. E eu falo para os escritores que é parecido com isso. Você tem que criar esse arcabouço. Eu esqueci a palavra que o Enem usa. Eu sempre falo para meus amigos, qual que é a palavra que o Enem usa? Você tem que ter. Vou lembrar. Eu uso arcabouço Mas aqui. arcabouço é bom, é uma bagagem, eu não sei como é que o Enem coloca, mas, né, uma repertório, de repente. Repertório. O É? Enem usa o Ah, termo então. Aham, repertório. O aluno que tem repertório ganha pontos se usar isso na redação. Aí os meninos direto me procuram e falam: eu preciso criar repertório. Quem que é um aham, grande criador de repertório? Eu falo para eles: leiam o Milton Santos, o geógrafo, que é um grande criador de repertório. Os meninos usam muito Milton Santos, muito Zygmunt Bauman. A galera aham. gosta de ler o Bauman com modernidade líquida. Para o escritor é a mesma coisa. Olha, em algum momento vocês vão estar sentados aqui conversando com a Marcela. Ela vai te perguntar, jovem escritor, ela vai te perguntar suas referências, ela vai perguntar você quer sentar com qual personagem, você vai falar o quê? Você vai falar, eu queria sentar com quem? Então, esse repertório é importante ser criado não só para escrever, porque quando as pessoas sentam para ouvir um escritor, eles querem saber desses repertórios, dessas Sim. histórias. Então, antes de escrever, é se tornar um leitor, criar um repertório. Tem uma ideia muito errada ganhando força nas redes, de que quando você está escrevendo, você não deve ler para não ser contaminado por ideias. E eu acho que é o contrário. Quando eu leio, eu deixo aqui pilhas e pilhas de livros. Aham. Porque criar esse repertório, ler, criar esse arcabouço é o melhor conselho, porque senão você vai fazer o que as pessoas estão fazendo, e se você não se permitir ler muito quando estiver criando, você vai criar uma coisa que está todo mundo criando, que é o que acontece, e vai achar que inventou a roda. Eu sinto que eu preciso ler mais, eu estou lendo 6 livros agora lá no meu Kindle, estava tentando me organizar, Aham. porque eu acho que isso é importante, é o combustível para as coisas acontecerem. Legal. Rafael, quero te agradecer muito aqui essa troca, foi demais a gente conversar um pouquinho sobre o seu processo criativo, sobre a Implacável, né, o seu livro, acho que trouxe, para quem já leu, né, e está podendo ouvir aqui o nosso podcast hoje, acho que trouxe outras camadas de leitura, né, para as referências, tinha umas aqui que eu não conhecia, né, você comentou algumas, então muito legal fazer essas referências cruzadas, assim, da leitura e lembrar das passagens, né, das personagens. Então quero te agradecer muito, foi um prazer ter você aqui e queria que você falasse um pouquinho como é que as pessoas fazem para te encontrar, suas redes sociais, tem site, como é que as pessoas seguem, assim, os seus trabalhos e sabe quando é que você está lançando algum livro ou está participando, né, de algum evento? Olha, eu fico super feliz em ter participado, Marcela. Eu conheci seu trabalho há alguns meses e desde então é um canal que eu tenho visto tudo, vi muita coisa boa, vi lives, vi vídeos, então é um canal super importante, interessante. Entrou para minha lista dos canais que eu acompanho, então eu fiquei super feliz de
estava esses dias vendo os vídeos no canal, agora estou aqui, então eu agradeço por esse espaço. Eu estou em todas as redes sociais, mais ativamente no Instagram e nos threads, Facebook Aham. ainda uso um pouco. Meu arroba em todos é o mesmo, arroba Rafael Noli, Noli com dois L's e I. E o livro está na Amazon, todos os meus livros quase estão na Amazon. Dá para comprar o Achados e Perdidos no site da CEP Editora também. Fico super feliz se vocês me adicionarem para conversarmos, trocarmos ideia. E, por fim, agradeço muito, porque foi um momento super agradável aqui de troca, de aprendizado. Eu te agradeço por essa oportunidade. Legal, muito obrigada. E pessoal, todos os links do Rafael vão estar aqui embaixo da nossa live para depois vocês olharem o trabalho dele, comprarem, adquirirem os livros e seguirem ele nas redes sociais. Com certeza é um autor aí que está trazendo uma narrativa completamente diferente, como vocês viram aqui no nosso papo, tem muito mais camada a ser explorada. Então, a leitura dele tem que ser feita com atenção, né, e com muito foco ali naquele momento da leitura. Rafael, muito obrigada. Obrigado.